Está começando mais um episódio do Papo Frinze, histórias, ideias e conversas que inspiram. Com ele, Hugo Frinze. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, vocês aí no YouTube, assistindo ao vivo com a gente, agora 8h06, tá começando o Papo Frinze, episódio 2, com uma realização da Vimagem Marketing Digital e com patrocínio de Anas Café, o café mais charmoso da Serra, também cheia de vida, doce florismo, buquês que alimentam a alma, o coração, lindos buquês que encantam você, Della Pasta, pães e massas artesanais, um pedacinho da Itália na sua casa, nesse estúdio maravilhoso, o estúdio C&K, diretamente do Hiper Shopping Alto da Serra, está começando mais um Papo Frinze e hoje o tema é nutrição no autismo e eu recebo ela, nutricionista, também professora da Faculdade Arthur Saerp Neto, a nossa Unifase, professora de nutrição maternal e infantil, Juliana Schaefer. Seja muito bem-vinda aqui ao Papo Frinze. Boa noite, Hugo. Que prazer vir aqui. Prazer é todo meu te receber, que maravilha. Agradeço demais o convite. E nós estamos, né, gente, no outubro, gente, olha, eu tô de rosa, tô falando do outubro rosa. Estamos no Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. E é um prazer receber aqui você para falar desse tema super importante. Para começar, fala pra gente, Juliana, o que é o TEA e o que significa essa sigla? Então, o TEA é transtorno do espectro do autismo. O mês de Abril Azul, né, o que a gente fala, é um mês de conscientização. Por quê? Em 2007, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela criou esse dia para ser um dia mundial de conscientizar as pessoas sobre a atenção, o cuidado que a gente tem que ter com relação à questão do autismo. É um diagnóstico que vem crescendo, né? Grande parte da população, a gente vê que já está tendo um acesso maior a diagnóstico, inclusive pessoas adultas, né? Que a gente vai estar falando mais à frente. Então, é super importante ter essa conscientização. Então, foi criado esse mês em 2007, nós já estamos em 2025, né? Então, assim, todo ano a gente faz campanhas. Inclusive, teve um ano, acho que foi no ano passado, retrasado, que o Cristo Redentor ficou iluminado de azul, em homenagem também a essa comemoração, né? Com relação ao autismo. E é muito importante, Juju, essa sua colocação, porque como a gente está tendo hoje em dia, né, depois que teve todo esse movimento, como a gente está tendo diagnóstico não só de crianças, mas também de adultos, né, dentro do espectro, não é verdade? Então, gente, eu convido vocês a participarem do nosso chat, tá? O chat está aqui, eu estou acompanhando aqui o chat e todas as perguntas que vocês fizerem, todas as participações, eu vou passar aqui para a nossa querida Juliana para responder para vocês. Agora, Juju, fala para mim, como é que é a prevalência do TEA no Brasil, no mundo, e se a gente tem dado disso para Petrópolis, né? Então, na verdade, quando você perguntou o que era o TEA, essa classificação do TEA de transtorno é uma classificação que a gente fala que é a classificação pelo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Por que toda patologia ou toda doença tem que ter um CID, que é uma classificação que vale para o mundo inteiro? Então, assim, o CID do autismo é esse que é o TEA, né, que a gente chama de TEA. A gente há pouco tempo tinha o CID-10, atualmente já está valendo o CID-11. Dentro do CID-11 tem uma classificação que é o 6A02, né, que é a classificação do autismo. Dentro dessa classificação tem várias coisas que você pode subdividir essa questão do autismo. Por que tem essa classificação? A gente sabe que o autismo ele é uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, ou o paciente vai ter alterações com relação à parte cognitiva, à parte comportamental, à parte de comunicação. E hoje a gente tem mais critérios, mais material, mais pesquisa, mais estudo para o diagnóstico. Então, o que vem acontecendo, Hugo? Muitas crianças hoje estão tendo esse diagnóstico e aí muitos pais, às vezes familiares ou parentes daquela criança começam a entrar nesse mundo, né? A identificar quais são as questões e começam a se identificar também talvez como uma pessoa autista, e começa a buscar o diagnóstico. Então, com isso, os diagnósticos vêm aumentando de pessoas adultas também. Que elas começam a entender assim, por que eu tinha certo comportamento quando era criança na escola? Ou por que eu tinha essa dificuldade quando era criança? E aí, alguns adultos estão hoje buscando diagnóstico também. É verdade, é verdade. Esse aumento de casos é realmente, assim... É muito grande as pessoas hoje, e o importante é que as pessoas elas estão buscando esse diagnóstico, né? Isso é muito importante. Inclusive, uma coisa importante que você falou da questão da prevalência, por exemplo, no Brasil, a gente não tem um órgão que controle.
Então, assim, é muito relativo. A gente faz uma estimativa. A gente sabe que existe um centro americano, que é o Centro de Controle de Doenças, que é o CDC, que é o único controle que a gente sabe do mundo que tem com relação ao autismo. E aí, o que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, faz? Ela faz uma estimativa pelo número da população de pessoas com autismo, né? Então, estima-se, assim, que existem talvez 40, 50 milhões de pessoas no mundo com autismo. E no Brasil, a estimativa é em torno de 2 a 3 milhões de pessoas com autismo. Mas é tudo estimativa. Estimativa baseada na quantidade de população, né? Em Petrópolis, a gente também não tem esse número, esse controle, né? Não tem. O que a gente tem em Petrópolis é uma instituição, que é até uma instituição que eu trabalho também como coordenadora, que é o Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis, que é o GAAP. O GAAP, ele é um centro de referência porque ele só atende crianças com diagnóstico de autismo. Aí hoje a gente pode dizer, nesse momento, a gente está com 420 crianças sendo atendidas, uma fila, muita criança, uma fila de em torno de 600 a 700 crianças aguardando vaga para o atendimento. E assim, a gente tem a ideia do GAAP, mas existem outras instituições também na cidade, como a PAI, por exemplo, que também atende pessoas com autismo, né? Então, a gente não tem um número exato, né, de pessoas. E o trabalho do GAAP é sensacional, né, Juju? Eu vou pedir até pro Leandro, coloca aí na tela o GAAP, enquanto a gente fala aqui do GAAP, que aí as pessoas podem aproveitar, que tem aí o QR Code na sua tela, tá? Você pode seguir o GAAP. Gente, é o que a gente sempre fala, não custa nada você seguir, é um clique, siga, ajude o GAAP, porque faz um trabalho super importante. Juju, fala um pouquinho do GAAP, já que a gente já entrou no GAAP, vamos falar do GAAP um pouquinho. Então vamos, eu sou até suspeita de falar, né, porque eu já trabalho no GAAP, vai fazer quase 13 anos. Olha que maravilha. Né, quando eu, na verdade, eu conheci o autismo pelo GAAP, né? Comecei a trabalhar no GAAP. O GAAP, ele já tem mais de 20 anos. O GAAP, ele foi fundado por mães de autistas e por uma profissional psicóloga, que hoje é a nossa coordenadora, né? Foi a fundadora, uma das fundadoras do GAAP. Ela se juntou com pais de crianças com autismo. Aí, na garagem da casa de um dos pais, eles começaram a se reunir para poder trocar informações sobre os filhos com autismo, para ter orientação psicológica de como fazer a parte terapêutica. Então, assim, começou numa garagem da casa de um pai de uma criança. Que sensacional, gente. E daí a coisa foi crescendo. A nossa coordenadora foi idealizando que ela queria que fosse uma coisa que se tornasse acessível para as pessoas, né? Então, assim, que fosse em parceria com os órgãos públicos. E aí a gente hoje, né, começou lá, quando eu comecei há 13 anos atrás, eu tinha uns 50 pacientes na instituição. Hoje a gente está com 420. Então a gente fica muito feliz de saber que a gente está podendo prestar um serviço, né, em parceria com os órgãos para a comunidade. O atendimento no GAAP é gratuito, porque o GAAP é uma instituição, sem fins lucrativos. Então, assim, é filantrópica. A gente vive de convênio com o Estado e com o município e de doações. Então, assim, o GAAP está aberto para as pessoas conhecerem. Quem quiser marcar, ir lá, conhecer o nosso trabalho, a gente fica feliz de poder receber as pessoas lá. Pode falar o endereço, fala aí. Então, é na Rua Santos Dumont, em Petrópolis, 604, no centro, né? O Santos Dumont 604 é já quando desce, não é isso? Desce, mas já é aquele que vira à direita, não desce para sair lá na antiga Big House, na Dr. Serp, não. Você desce virando à direita, não é isso? Quando você tá na Santos Dumont mesmo, passou uma clínica de idosos que tem a segunda casa à direita. Ah, então é isso aí. É bem eu tava no lugar certo, mas na altura errada. E se o pessoal também quiser conhecer mais o trabalho, Hugo, a gente tem o Instagram do GAAP, que é o @GAAPRJ. Tava na tela para vocês, ó. Participar, né, conhecer, ver um pouquinho do nosso trabalho. Lá é uma equipe multiprofissional. É muito legal o nosso trabalho, porque a gente tem todos os profissionais que são necessários para o tratamento do autismo. Nutricionista, psicólogo, neurologista, terapia ocupacional. Pedagoga, olha que maravilha. Musicoterapeuta. Olha que maravilha, gente. Olha só, gente, 420 crianças sendo atendidas gratuitamente. Então, ajude o GAAP. Não custa nada, gente. É um clique aí no seu Instagram, @GAAPRJ. Por favor, gente, é o que a gente falou muito semana passada. Só custa um clique. Deixa eu aproveitar antes da gente continuar, Juju. Tá aqui com a gente, ó. Vivi, boa noite, mandou um beijão pra você. E também a Nutri Fernanda Muniz também tá mandando aqui um beijão pra você aqui no Beijo pra elas também. Um beijão pra todo mundo. Juju, agora uma pergunta que é aquela pergunta que todo mundo faz. Existe prevenção pro autismo? Então, essa é uma pergunta bem delicada, Hugo. Delicada. Na verdade, o autismo, a gente ainda não tem um marcador. O que é um marcador? Você faz um exame de sangue,
ou você faz uma avaliação, pronto, deu resultado ali, positivo, é autista. Não existe um marcador ainda. Na verdade, a gente sabe que o autismo a causa do autismo é multifatorial, tem influência genética, tem influência do ambiente, do comportamento, então assim, tem várias questões. Então, o diagnóstico do autismo ele é totalmente clínico, né? Não tem como você não fazer um diagnóstico de uma criança se não for através de uma consulta em que o neurologista ou o psiquiatra ou um pediatra especializado vá acompanhar aquela criança durante um período. É super importante que ele, para o diagnóstico, ele tenha um suporte, né, de todo mundo que acompanha aquela criança. Então, por exemplo, eu preciso pegar uma declaração da escola, um relatório de como meu filho é na escola para levar para o médico, com certeza. Porque a gente tem que saber como é que a criança se comporta em todos os ambientes. Na escola, na creche, em casa, com a família. E existem também alguns parâmetros que são, assim, testes que são feitos, mas são testes, assim, de questionários padronizados que podem ser aplicados, mas, assim, são testes que auxiliam, mas o fechamento do diagnóstico ele é totalmente clínico. Então, assim, tem que ser uma junção, né, de avaliações, de fatores. E por isso fica uma dica para o pessoal de casa, Hugo. Às vezes os pais, quando eles têm quando alguém dá um primeiro, né, o filho dá um sinal, ou alguém dá um toque, o seu filho pode ter autismo, eles já querem, às vezes, muitas das vezes, correr para ter um diagnóstico. Então, assim, uma dica que fica, não tenham pressa, porque é um processo. Né? Cada criança é uma criança. O autismo ele é muito heterogêneo. As crianças não são iguais, elas são muito diferentes. Todas dentro do mesmo espectro, né? Por isso que existem vários níveis, né? Dentro Exatamente, do espectro. exatamente. Quando a gente fala espectro, dá aquela sensação assim, espectro é uma nuvem, né? Então, assim, existem várias diversidades dentro de uma só. Então, é muito difícil você olhar, isso aqui é igual àquele, então esse aqui é aquele lá. Não tem isso. Então, os pais têm que ter calma para ter um diagnóstico. Existe uma suspeita? Ok. Leva nos profissionais, faz as avaliações, pega a declaração da escola, avalia com psicólogo, avalia com médico, com neuro. Então, é super importante ter calma para ter o fechamento de um diagnóstico. Eu vejo, às vezes, os pais muito ansiosos por esse fechamento do diagnóstico. Com certeza. E, às vezes, os transtornos mentais, eles têm características muito parecidas. Né? O que a gente observa na nossa prática clínica? Às vezes uma criança que é um pouco mais agitada, mais hiperativa, né? Que tem um TDAH, que é um transtorno, né, de hiperatividade, ela pode ser confundida com uma criança autista e muitas das vezes não é. Não é. Então é super importante assim, ter cautela na busca do diagnóstico. É porque com a cautela vem o diagnóstico correto e com o diagnóstico correto vai ter todo um acompanhamento profissional e também na área educacional, porque a escola também, as escolas elas têm uma... Olha a palavra me fugindo. Tem todo também um tratamento para os autistas. Não, exato. Aí você perguntou da questão da coisa do diagnóstico, né? Da prevenção. O que a gente hoje em dia sabe, né? Ainda precisa ter muita pesquisa com relação ao autismo, né? Eu, como profissional da área, como professora, pesquisadora, esse ano estou fazendo um movimento aí para fazer mais pesquisas científicas em cima, para ajudar novos profissionais no futuro, né? A gente precisa estudar e pesquisar mais, a gente precisa ter mais protocolos, a gente precisa ter mais material. Poucos estudos agora mais recentes, eles falam, por exemplo, existem fatores, por exemplo, na gestação, que se a mãe tiver alterações, por exemplo, da tireoide, que é uma glândula que a gente tem aqui nessa área, que controla parte do nosso metabolismo. Se a mulher engravida e ela já tinha previamente um problema na tireoide, e se ela não trata durante a gravidez, existe uma probabilidade dessa criança nascer com alguma alteração, dentre elas o autismo. Então, assim, mas são pesquisas muito novas, que a gente precisa de ter mais estudos para poder ter certeza. Tá tudo muito no início ainda. Muito no início. O que a gente pode fazer é o seguinte, engravidou, já tem problema de tireoide, já começa a fazer uma prevenção. É porque as pessoas às vezes pensam assim, que como começou lá esse movimento em 2007, elas acham que, nossa, nós já estamos em 2025, mas para a ciência isso não é nada. Tudo vai sendo estudado com muita calma para poder exatamente ter um parâmetro a se seguir, né? Sim, com certeza. Então, esse cuidado maior que a gente tem que ter, né? Nessa questão da gravidez, que a gente pode, né, tentar ter cuidado. E o outro cuidado preventivo, entre aspas, é se a família teve uma criança com autismo, a gente aconselha a procurar um médico, fazer uma avaliação genética da probabilidade de um segundo ou terceiro filho também nascer com o mesmo diagnóstico. Como a gente ainda não sabe, né, descrever não tem um marcador, não tem um marcador, mas tem alguma questão genética que ainda não foi, né, exatamente especificada. Se um casal tiver um filho com autismo, por exemplo, ele pode ter um segundo, um terceiro. Então, é sugerido fazer um acompanhamento genético para as famílias, né?
E como é que começou, Juju, a sua trajetória profissional com o autismo? Como é que começou isso aí? Isso é uma pergunta que o pessoal faz muito, Hugo. O pessoal pergunta assim pra mim, como que você escolheu o autismo? Eu falo que eu não escolhi o autismo. O autismo te escolheu. É perfeito. E foi bem interessante. Tem uns quase 13 anos que vai fazer esse ano, né? Eu estava assim, na prática clínica, eu sempre trabalhei em consultório, sempre tive consultório, né? Sempre trabalhei nessa área materno-infantil. E aí um dia, assim, é até interessante falar algo, foi assim, sabe aquela conversa de vizinho de muro? Né? Eu estava na minha casa, tinha um muro para minha vizinha trabalhava no GAP, inclusive, com autismo, e ela no muro conversando falou, Juliana, vai abrir uma vaga para nutrição no GAP. Você não gostaria de fazer lá uma seleção sem compromisso? Falei, ok, vou. Assim, fui por ir. Mas, assim, quando ela me perguntou, eu nem sabia direito o que era. Olhei lá na Google, como todo mundo faz, né? Deixa eu ver o que é autismo, porque realmente, de fato, gente, eu não sabia o que era. Aí eu fui ver a definição de autismo. Aí eu falei, bom, vou eu para entrevista. Cheguei lá, a minha coordenadora atual, né, que na época fez a entrevista comigo, conversou comigo. Aí eu falei, olha, eu não sei nada de autismo, mas eu sou muito disposta a aprender. Gosto de desafios, eu sempre gostei de trabalhar com desafio, tanto que as áreas que eu atuo na nutrição sempre são assim, aquelas que algumas pessoas consideram difíceis. Alergia alimentar é difícil, eu gosto de trabalhar com alergia alimentar. Síndromes raras é difícil, eu gosto de trabalhar. E o autismo foi mais um desafio que veio para mim. E aí eu fiz a entrevista, ela ainda falou assim, a gente precisa fazer um projeto, que é para fazer uma parceria com o Estado. Só que assim, a entrevista é o seguinte, você tem que fazer um projeto, eu preciso da sua ajuda para fazer a parte nutricional, e se o projeto for aprovado, a vaga é sua. Falei, ok, fiz o projeto, esqueci até disso, Hugo. Passou uns 2 meses, meu telefone toca, era a minha chefe atual, Márcia, um beijo para você, Márcia, e aí a Márcia falou assim, olha, saiu o projeto, a vaga é tua, então você vai implantar um setor de nutrição, que não tinha até então. E aí eu comecei a conhecer o autismo através da anamnese com as famílias, através da conversa com as famílias, que eu fui conhecer o que era o mundo do autismo, né? O que era aquele contexto da família, né? O que era o dia a dia de uma família. Então, assim que eu falo que o autismo me escolheu, que foi a partir daí que eu comecei a entender, né? E conhecer mais sobre o autismo. Olha só, que bacana, né? Uma conversa de muro com a vizinha. De muro. Aliás, a vizinha, na época, não é mais vizinha, chamava Rosana. Um beijo pra Rosana, se ela estiver assistindo também. Tá vendo, Rosana? Que eu falo que ela que foi responsável por me levar pro GAP. Tá vendo, Rosana? O seu bate-papo de muro aí, ó. Transformou a Juliana numa especialista em nutrição no autismo. Exato. E teve algum caso, assim, que marcou o início, assim, da tua atuação no autismo? Teve vários, Hugo. Porque, assim, um que me marcou muito foi a diferença que uma alimentação adequada faz para uma criança com autismo, né? Dentro do autismo, a gente tem várias questões. A gente tem a criança com autismo ou a criança com outras comorbidades. O que seria isso? Além de autismo, pode ser uma criança autista com hiperatividade, uma criança autista com uma síndrome rara, e aí cada questão tem uma dietoterapia, que é um tratamento dietético específico, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, e assim, por exemplo, a gente pegava muitas crianças que eram muito agitadas, a gente começou a aplicar com as mães e conversar com as mães, né? Porque para as mães era novidade também na instituição ter a nutricionista. Aí eu conversava com as mães e eu via que a alimentação das crianças era muito assim, com alimentos super estimulantes do sistema nervoso, que deixava a criança mais agitada. Que alimentos, né? Tipo, excesso de açúcar, excesso de chocolate, de café, de refrigerantes, enfim. Aí a gente fez uma experiência com algumas mães. Vamos fazer um teste, vamos fazer uma dieta, vamos tirar esses alimentos que a gente sabe que podem fazer mal, que podem deixar a criança mais agitada e vamos observar a diferença. E aí a gente fez uma parceria com o setor de pedagogia na época, que as crianças, por serem muito agitadas, Hugo, elas não ficavam sentadas na cadeira para fazer o exercício, a atividade. E aí a gente começou a aplicar a dieta e pedir para as mães irem controlando junto com a gente a dieta. Assim, coisa de semanas, assim, 3, 4 semanas seguidas com dieta. A gente filmou a criança antes e a criança 4, 5, 6 semanas depois da dieta. Nossa, Hugo. As mães até tem umas que nem acreditaram. O comportamental mudou completamente. Sentava na cadeira, fazia atividade física, se concentrava mais. Aquilo foi o que mais mexeu comigo. Eu falei, gente, a alimentação para essas crianças pode fazer muita diferença. Outra coisa que me marcou também no início, quando vinha algumas mães nas consultas falar assim, meu filho tem uma diarreia, tipo, desde que nasceu, desde que eu me conheço por gente, desde pequeno ele tem diarreia. E aí a gente foi regulando a alimentação e daqui a pouco a mãe vinha com feedback, olha, tá funcionando super bem o intestino, tá regulado, tá mais calmo, tá respondendo melhor. Então, assim, algumas pesquisas mostram isso. Então, assim, isso para mim foi o mais gratificante, de ver como a nutrição tem
tem poder, né, para melhorar a saúde das pessoas. Então, você já falou um pouquinho, mas assim, o que te move a continuar trabalhando nessa área? Eu acho que é o desafio, assim. Eu acho que é a expectativa de poder estudar, pesquisar. Eu falo que eu tenho um sangue de pesquisador, sabe? Eu gosto de pesquisar, Hugo. E agora eu tô nesse movimento de escrever artigos, e assim, eu estimulo muito os meus alunos a estudar, a fazer pesquisa. Eu acabo orientando vários trabalhos de conclusão de curso sobre o autismo. Nos últimos 2, 3 anos, então, foi assim, uma procura grande por essa temática. Então, assim, eu vejo o interesse dos alunos em estudar e a gente precisa disso. Porque você foi pioneira, né? Você foi pioneira nessa área da nutrição no autismo aqui na cidade, né? Então, eu acredito que sim. Então, assim, é natural que os alunos te procurem para orientação de TCC, né? Exatamente. E acho que me move isso. É essa coisa da gente poder ainda fazer muito pelo autismo. Acho que a gente ainda pode pesquisar, trazer muita coisa para ajudar as famílias aí daí para frente. E como é que é a relação da nutrição com o autismo? Como é que faz vamos chamar de diagnóstico nutricional? Aí quando a gente fala do autismo, a gente tem pesquisas hoje que mostram que parte das crianças com autismo tem muitas alterações gastrointestinais. O que significa isso? Uma criança com autismo, ela pode ter alterações que vêm desde da boca até a parte digestiva dela. Ela pode ter gastrite, ela pode ter algum problema de refluxo, ela pode ter má digestão, ela pode ter falha na produção de enzimas. Existe uma coisa no nosso organismo, o que a gente chama de um processo de detoxificação. O que significa isso? O nosso corpo, naturalmente, quando a gente consome coisas excesso de ultraprocessados, de alimentos químicos, de corante, de conservante, até certo ponto o nosso corpo tem capacidade de detoxificar. O que é isso? De limpar e eliminar, botar isso para fora. Então, por isso que a gente consegue manter um equilíbrio, né? Essas crianças autistas, elas têm muita dificuldade nesse processo de detoxificação. Elas têm uma falha nesse processo. Então, acaba que, para elas, muitas coisas ficam sendo tóxicas para o organismo dela. E isso altera o quê? Numa criança com autismo, ou no adolescente, ou no adulto? Altera comportamento. Então, a gente tem que saber que tem que controlar essa parte para a gente poder ajudar mais nesse quesito, né? Entendi. E como é que é feita uma consulta de nutrição com um paciente com TEA, né, dentro do espectro, tanto criança quanto adulto? Ou se é diferente para criança e para o adulto? Provavelmente uma das coisas deve ser assim, às vezes o adulto já sabe dizer mais o que está sentindo em relação ao corpo, né? Mas como é que funciona? Então, aí tem um desafio, Hugo, porque, por exemplo, como eu já trabalho há mais de 13 anos nessa área, quando uma mãe marca para uma criança uma consulta, né, na minha conversa com a mãe no telefone, a primeira coisa que eu pergunto é: você quer vir sozinha na primeira consulta? Primeiro, você, o pai, a avó, quem quiser da família, né, as pessoas que cuidam daquela criança, e depois a gente marca um dia para você trazer ele para fazer uma avaliação, ou você quer vir junto com ele? Isso é a primeira pergunta que eu faço. Porque às vezes a mãe está com uma demanda tão grande de dúvidas, e ela às vezes com a criança, se for uma criança, por exemplo, mais agitada, ela vai estar ali preocupada em tomar conta da criança no consultório, correndo, e você não vai conseguir conversar com a... Exato, você não vai conseguir fazer já aquele... Então a primeira pergunta que eu faço para a mãe é essa. A segunda pergunta é perguntar se a criança tem medo tem a síndrome que a gente fala do jaleco branco. Se seu filho tem medo de jaleco, grande parte tem. Aí, quando a mãe fala isso, quando eu vou receber a família na porta do consultório, eu já estou automaticamente sem jaleco. Eu já nem uso jaleco, porque é uma coisa que para aquela criança vai ser algo desagradável. Se tem síndrome do jaleco branco para pessoas que estão fora do espectro, imagina... Para pessoas do espectro, é uma coisa que eu pergunto. Outra coisa, o autista ele é muito sensorial. Então, por exemplo, entra no consultório, vamos supor que eu esteja com o ar-condicionado ligado. Eu antes pergunto se está incomodando. Porque o ar-condicionado, se a criança é muito sensorial, pode estar incomodando. Pode incomodar, claro. Então, assim, são características de quem trabalha com autismo, conhece que o autista é uma pessoa que tem um aspecto sensorial mais sensível, a gente se atenta a esses pequenos detalhes. E outra coisa, a gente tem que determinar o tempo de consulta. Uma criança, por exemplo, agitada, hiperativa, ela não vai ficar 1h30 dentro do seu consultório. Ela não vai conseguir ficar. Com certeza. Ela numa terapia fica 30, no máximo 40 minutos. Né? Então, assim, isso tudo é feito com muito cuidado para eu poder atender a família da melhor forma. Então, às vezes a mãe liga, que eu falei, às vezes vai a família, faz a consulta, aí marca um dia, a criança vai e fica comigo ali um tempo, só para eu conseguir interagir com a criança, identificar algumas coisas com a criança e poder atender ela num tempo curto, que é o que ela vai suportar ficar dentro de um consultório. O adulto, é o que você falou, é mais fácil, porque se ele for o adulto verbal, sim, isso é importante falar, tá, Hugo? Porque
o verbal, a gente se comunica de várias formas, né? Claro. A gente tem o hábito de achar que a comunicação é só verbal. verbal mas não é. falando, e não é. Muitas das vezes o autista ele é não verbal. O que significa isso? Ele não tem a fala instituída, mas ele fala através de gestos. Sim. Né? Ele aponta, ele gesticula e você acaba entendendo. Então, assim, eu preciso saber se for um autista adulto ou não, se ele se comunica, se não se comunica, se vai alguém junto, que vive junto, né, no ambiente familiar, para poder me falar sobre alimentação, sobre a rotina. Porque tem, às vezes, o familiar que já entende aquele gesticular dele, Sim, né? Claro. e às vezes, né, eu posso até tentar entender, mas a gente não vai conseguir conversar 100%, né? 100%. Então, assim, é super importante esses detalhes. Isso eu falo que é uma pré-consulta. Você conversar com a família primeiro para saber todos esses detalhes, seja do adulto, seja da criança. Para quando ele chegar lá, você tá mais preparada. Estar com o ambiente pronto para aquela criança. Exatamente. Para aquele paciente, né? Perfeito. E existe uma dieta específica para o autismo? Por exemplo, uma dieta sem glúten, leite, etc. Então, Hugo, hoje é uma coisa também que, assim, eu vou falar a minha opinião, eu, Juliana, né, que trabalho com isso há um tempo. Existe ainda algumas correntes, tá? Tem profissionais que são totalmente a favor de uma dieta restrita e totalmente isenta de glúten, de caseína. Ah, por que glúten? Por que caseína? Ou por que, né, outras substâncias? Lembra que a gente falou dessa dificuldade do processo de detoxificação? Sim. Então, o organismo da pessoa com autismo, ele tem mais vulnerabilidade para isso, né? Então, assim, ele tende a ter processos alérgicos, problema da digestão, falta de enzima. Então, assim, são pessoas que precisam ter um cuidado com a alimentação para não consumir esses alimentos que podem ter efeitos tóxicos para o organismo dela. Mas, Hugo, assim como a gente falou que o espectro, né, coloca o autista como heterogêneo, né, ele pode ser bem variado, eu acho que cada caso tem que ser avaliado individualmente. A mesma dieta que eu aplico para um paciente, eu não tenho como aplicar para outro paciente. Eu preciso saber primeiro como é que é a cultura daquela família, como é que é o ambiente daquela família, como é que é o hábito alimentar daquela família, o que a gente vai conseguir fazer ali e também pedir uma bateria de exames para saber se aquela criança tem necessidade de excluir um alimento específico, né? Ela tem alergia, ela tem intolerância, então tem que ser feita uma boa anamnese para saber se realmente a gente tem que aplicar. Agora, o glúten e a caseína, eles podem ser ruins, eles são inflamatórios? Sim, mas o glúten e a caseína são inflamatórios para todo ser humano, né? Eles são alimentos que a gente considera como inflamatórios, mas que o nosso corpo saudável tem mais capacidade de detoxificar, diferente do corpo da pessoa com autismo, que a gente tem que ter um cuidado maior. Então, eu acho que tem que ser individual. Claro. Eu acho que a dieta, assim, existe até estudos que mostram bons resultados, mas tem pais também que fazem a dieta por um tempo, fazem e, assim, não tem resultado. Então, acho que é individual. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Não tem jeito. E, Juju, você já falou do exemplo, né, do comportamental, né? Mas a rotina alimentar realmente faz a diferença em pacientes com autismo, né? Faz porque, assim, o autista ele tem algumas características. Uma característica que não é para todos, mas é para a grande maioria, eles gostam muito de rotina, né? De manter uma rotina. Sim. De atividades, de alimentação, enfim. A rotina alimentar, Hugo, ela é super importante para qualquer pessoa. E especialmente para criança. Vamos pensar numa criança, né, o bebezinho que está lá com seus 2, 3 anos, ele começou a entrar no ritmo da família. Se os pais não colocarem uma rotina para aquela criança ter hora de café da manhã, hora de acordar, hora de dormir, hora de almoçar, hora de jantar, a criança não vai entrar no ritmo, não vai entrar numa rotina. E aí vai bagunçar não só a rotina dela, como vai bagunçar a rotina da casa. Então, a criança, a gente tem que adaptar, né, a rotina dentro daquela família. Como que é a rotina da casa? Como é que é o horário de trabalho? Como é que é a entrada, saída da escola? A criança fica na creche o dia inteiro, meio período. Então, a rotina para uma pessoa autista é importante. É até uma forma, Hugo, de regulação. O autista, ele precisa se sentir regulado, né? O que é isso? O autista, ele, pelas dificuldades que ele tem, né, no aspecto emocional, no aspecto mental, ele se desorganiza quando as coisas não estão como ele gostaria ou como ele espera que elas estejam. Então, se sai daquela rotina, ele se desorganiza. E o que é uma desorganização de autista? Ele pode alterar o comportamento, ele pode ficar mais agitado, ele pode ficar agressivo, ele pode se autoagredir ou agredir alguém. Então, assim, isso tudo é dentro do espectro. Então, a gente tem que tentar organizar essa rotina, ajudar a família a colocar uma rotina para esse paciente. E é o que eu falei, cada caso é um caso, a gente tem que ver a necessidade de cada criança. Eu vou te dar um exemplo básico da alimentação, que é muito comum. Tem muita mãe que fala assim para mim, o meu filho ele gosta de comer comida.
Arroz, feijão, proteína, enfim. Então, de manhã, a família quer tomar café com leite e comer um pão. Mas o meu filho não quer comer arroz, feijão e comida. Tem problema? Ué. Se para ele aquilo é importante, se é o que ele gosta, se é um hábito, o que a nutricionista tem que fazer? Tem que adaptar o cardápio. Então, eu vou calcular uma caloria que ele possa comer uma refeição no café da manhã, outra na hora do almoço e outra na hora do jantar, dentro da necessidade da criança. Se ele já gosta de comer comida, já é um excelente caminho, né? Claro, exatamente. Porque tem os que não comem, né? Então, assim, já é um exatamente. excelente caminho. E a gente tem que respeitar, porque assim, culturalmente, se a gente for ver no mundo, tem tantas rotinas, né, de cultura diferentes. Tem gente que almoça no café da manhã. Então, assim, É verdade. Isso é cultural. É verdade. A gente tem uma cultura brasileira de acordou, tem que ser o café, tem que ser um pão. Mas é cultura do Brasil. É nossa, essa nossa. cultura é Então, nossa. para cada lugar tem uma diferença. Então, por que não adaptar da criança ao que realmente deixa elas, né, à vontade, se sentindo bem também? É verdade. Deixa eu ler aqui um comentário da Angélica Cunha, que ela gostaria de parabenizar a professora pela maneira apaixonada e clara de falar sobre o tema. Sua sensibilidade em lidar com as famílias dos autistas é inspiradora. Um grande beijo. Angélica Cunha. Um beijo pra Angélica. A Angélica foi minha aluna. Foi sua aluna? Minha aluna. Maravilha. Não, chamou de professora, a gente sabe, né? Que já tem aquele emocional da professora. A mídia fala muito do intestino como nosso segundo cérebro. Sim. Qual o impacto disso no TEA? Então, o que acontece? A gente hoje sabe, graças a Deus, por pesquisas, Hugo, que quem controla o nosso cérebro é o nosso intestino. Por quê? É no intestino que a gente produz todos os hormônios que vão controlar, que a gente chama de neurotransmissores, que vão controlar o nosso cérebro. Então, a gente sabe hoje, já comprovado, isso já tem comprovação científica, né? Sim. Que existe um eixo entre cérebro e intestino. Então, assim, se eu me alimento bem, se eu como as vitaminas e os nutrientes necessários para que o meu intestino funcione de forma adequada, eu vou conseguir produzir neurotransmissores que vão para o meu cérebro e que vão controlar todo o meu organismo. Então, a relação do intestino com o cérebro é justamente essa, é a regulação dos neurotransmissores dessa parte toda. O autista, o que acontece com o organismo do autista? Ele costuma apresentar umas falhas no intestino que a gente chama de hipermeabilidade intestinal. O que é isso? Hipermeabilidade é como se fosse assim, o intestino ele tem células que tem que ficar coladinhas uma com a outra, e no autista às vezes ele dá uma falhazinha que dá um espaçamento entre essas células. O que acontece com esse espaçamento entre as células, né? No intestino, quando passa lá uma proteína, por exemplo, que tenha glúten na composição, ou uma caseína, aquela proteína pode passar por essa falha que tem, né, na permeabilidade, ela vai para a corrente sanguínea e ela vai direto para o cérebro, causando um efeito meio que tóxico, né? Vamos falar assim de uma forma simples, como se fosse um efeito tóxico, e aquilo vai fazer com que a pessoa tenha alteração comportamental. Então, assim, quanto mais ela tem permeabilidade intestinal, maior ela tem possibilidade de ter alteração comportamental. Então, essa relação direta é muito evidente no autismo. Então, por isso que é importante tratar essa área que a gente fala gastrointestinal do autista, porque ele tem muita sensibilidade nessa área. Isso. E a gente precisa garantir que o intestino dele seja saudável. E era exatamente sobre a próxima pergunta que eu ia te fazer, explicar pra gente como é que o intestino influencia em comportamento e cognição. Você já falou aí do comportamento. Exatamente. Então, a parte cognitiva, que é uma parte muito, que a gente tem que observar muito no autista, né? O que é a parte cognitiva do autista? É a capacidade que o autista tem de fazer as atividades, de entender, de escrever, de pegar uma caneta, de conseguir jogar um jogo, de conseguir fazer uma atividade. E essa parte toda depende o quê? Dos neurotransmissores, depende, né, das sinapses nervosas que tem no cérebro. Então, isso tudo está interligado. Não parece, né, Hugo? Mas a nossa máquina, o nosso corpo é uma máquina, é um computador que depende, né? Uma coisa depende da outra. Um órgão depende do outro. Uma célula depende da outra. Então, tudo tem que estar funcionando em simbiose. O que é simbiose? O equilíbrio, em harmonia. A engrenagem tem que estar funcionando direitinho. E quando a gente tem a pessoa com autismo, essa engrenagem não está funcionando da forma que deveria. E aí, por isso, como afeta essa parte do comportamento, pode afetar a parte cognitiva. Então, é muito característico, por exemplo, de crianças com autismo terem, às vezes, dificuldade até na parte de coordenação motora. Às vezes, são crianças que as mães relatam assim, ele leva muito tombo, ele desequilibra com facilidade, ou ele tem dificuldade de locomoção, ou alguma coisa relacionada à parte cognitiva que tem relação com essa parte da organização mesmo do cérebro. E aí que está a importância de instituições multidisciplinares como o GAAP, porque eles trabalham toda essa parte. Você trabalha toda a parte nutricional que ajuda nessa parte aí do intestino, que é o nosso segundo cérebro, com a parte
cognitiva, com a parte comportamental, e os outros profissionais trabalham essas partes motoras, né? Exatamente, a pedagogia que trabalha a parte motora, Exatamente. a fisioterapia que faz um trabalho fantástico, tem a psicomotricidade que faz um trabalho maravilhoso também com as crianças, sabe? Para aprender essa parte cognitiva, mexer com essa parte que a gente fala que é super importante para a criança. Então, assim, precisa ser um atendimento multi, sabe, Hugo? Para criança autista, ela precisa ter um atendimento multi. Claro que a cada momento ela pode ter uma necessidade maior. De repente, nesse momento, terapeuticamente, ele precisa mais da fisioterapia? Ok. Vai chegar uma hora que, de repente, a fisioterapia já está ok, ele precisa mais da pedagogia, ou ele precisa mais da fonoaudiologia. Então, assim, cada um vai atuar de acordo com a sua área, né? Por isso, pessoal, que é importante, ajudem o GAAP. O GAAP hoje atende 420 crianças. Com a sua ajuda, ele pode daqui a pouco estar atendendo 430, ele pode crescer e atender 450, pode atender 500. Daqui a pouco o GAAP zera essa fila de quantas crianças, Ju? Quase 700? Quase 700, Fila de espera, 700. Gente. Então ajudem o GAAP. @GAAPRJ. Ajudem, gente. Olha a importância de instituições como o GAAP, que fazem um trabalho maravilhoso aí com profissionais multidisciplinares. Não custa nada. @GAAPRJ. Gente, sigam, compartilhem, que vocês podem estar ajudando a zerar essa fila de atendimento do GAAP. Vamos falar agora um pouquinho de seletividade alimentar. E no final, gente, eu vou mostrar aqui um livro que a Juliana escreveu, um capítulo de um livro só sobre... O livro chama Nutrição Microbiótica Saúde Mental. Não, nutrição microbiota, olha só o que eu tô falando. Microbiota e saúde mental. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o livro e a gente vai falar sobre isso. Nós falamos sobre seletividade alimentar. O que é seletividade alimentar, Juju? E qual é a relação dela com TEA? Então, seletividade alimentar é quando a pessoa recusa consumir um número grande de alimentos ou grupos alimentares inteiros. Então, por exemplo, uma criança que chega para mim, a mãe fala assim, grupo de folhosos, né? Não come nada. Grupo dos legumes, não come nada. Grupo das proteínas, carne, frango, não come nada. Então, assim, se a criança exclui um grupo inteiro, né, de alimento, ou se ela come uma variedade muito restrita, por exemplo, 2, 5, 10 alimentos no máximo, a gente classifica como uma criança que tem uma seletividade alimentar. O que as pesquisas hoje mostram, Hugo? Que assim, toda criança autista, ela tem tendência a ter a seletividade alimentar. As pesquisas mostram que de 70% a 80% das crianças com diagnóstico de autismo também são diagnosticadas com seletividade alimentar. Só que nem toda criança com seletividade alimentar é autista. Sim. Isso é super importante para o pessoal de casa se atentar, porque muitas das vezes assim, meu filho não come nada, meu filho anda com a ponta do pé, meu filho então ele deve ser autista. Não necessariamente. Não necessariamente. Andar com a ponta do pé, não querer comer alimentos, ter questões sensoriais, ela pode ter um transtorno sensorial, por exemplo, que não tem a ver necessariamente com autismo. No autismo é comum? Mas não é só o autista que tem essa questão. E aí quando a criança fica com essa limitação, né, de restrição de alimentos, o que pode acontecer? Ela pode ter atraso no desenvolvimento e no crescimento, porque ela não está comendo o que é necessário para a idade dela, né? Principalmente criança pequena, né? Criança de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então, a gente fala que a seletividade é isso, é quando não come os alimentos mínimos para a sobrevivência, que são importantes consumir. Claro. E como é que se lida com a frustração dos pais diante dessa seletividade alimentar do filho? Isso é outra preocupação, porque assim, coitado, os pais ficam muito desesperados. As mães geralmente chegam lá até os prantos, chorando. Meu filho não come, ele só come arroz, ele só come um biscoito, ele só come, né, um determinado alimento. Qual é a sugestão, né, que a gente até passa para os pais assim? Primeira coisa, ter calma, porque seletividade alimentar é um tratamento que é um processo, né? Se a criança não come há muito tempo, por exemplo, ela nunca comeu certos alimentos, a gente vai ter que fazer todo um trabalho de educação nutricional, um trabalho terapêutico, se for necessário, de uma terapia nutricional, para fazer aquela criança começar a comer os alimentos. Então, é um processo que a gente até fala que é de formiguinha, né? Sim. É devagarzinho, é um dia de cada vez. Então, os pais têm que ter calma, paciência, porque é um processo lento. Então, assim, a criança vai começar um acompanhamento, ela não vai de hoje para amanhã comer, ela não vai conseguir. Claro. Então, é um processo que tem que ser devagar. O que é importante os pais estarem atentos? O que a gente mais escuta, né, no consultório é o seguinte: até 2 anos, 1 ano e 8 meses, 2 anos e 1 mês, o meu filho comia tudo. De repente, parou, não come mais nada. Existe uma característica normal, Hugo, de uma criança com mais ou menos 2 anos, que ela fica numa fasezinha meio seletiva, que ela
quer escolher o que ela quer comer, ela quer uma autonomia, isso é natural da idade. Uhum. E existe uma insistência nessa postura da criança. Então, se ela não quer comer, começa a recusar, mas passou 20 dias, um mês, ela voltou a comer, ok, foi só uma fase. Se passou um mês, ela parou realmente de comer tudo que ela comia, a gente considera que tem que realmente avaliar essa criança, ver qual é a necessidade dela de acompanhamento e a importância do profissional é ver se ela está com carência vitamínica. Então, assim, eu tenho que pedir uma bateria de exames, eu tenho que ver se a criança está com uma deficiência, o quê? Se ela está com uma anemia, com uma deficiência de ferro, com uma deficiência de cálcio, com uma deficiência de vitamina B12, vitamina D, porque por ela estar comendo poucos alimentos, podem estar faltando nutrientes que são importantes para o crescimento. Claro. Então, é super importante os pais se preocuparem de acompanhar para suplementar aquela criança e acompanhar com o profissional da saúde até ela, com a terapia, com o passar do tempo, ela conseguir voltar a comer pelo menos um número maior de alimentos, né? E que estratégias práticas, assim, você recomenda para começar a ampliar esse repertório de alimentos? Tem várias dicas que a gente dá para os pais até durante as consultas, né? Então, assim, eu sempre digo, Hugo, que a gente, quando vai falar de alimentação, a gente ensina as pessoas, quando vai começar a introduzir a alimentação num bebê, por exemplo, que o bebê tem que conhecer o alimento, ele tem que tocar no alimento, ele tem que cheirar o alimento, ele tem que conhecer aquele alimento para ele poder começar a ter interesse. Então, a gente sugere muito aos pais, assim, fazendo tentativas em casa de botar a criança para ir para a cozinha junto, bota a criança para botar a mão na massa para fazer uma receita, bota a criança para participar desse processo, tenta envolver a criança no horário assim da família, todo mundo comer junto em algum horário, se possível, né? Na minha casa a gente só consegue tomar o café ou só jantar, ou o que for possível. Tentar envolver a criança nesse processo, levar a criança para o mercado, para a feira. Vamos ajudar a mamãe a escolher maçã. Mas ele não come maçã. Mas ele pode ajudar a comprar maçã, ele pode segurar a maçã. Daqui a pouco a própria curiosidade... A própria curiosidade nata da criança vai fazer com que ela tenha interesse de provar os alimentos. E aquilo não é aqui, você que ajudou a fazer, prova. Exatamente. E aí o profissional nutricionista, geralmente, ele dá algumas diretrizes do que o pai e a mãe podem estar fazendo em casa, e a gente, no consultório, vai trabalhando também essa aproximação com a criança, até a gente conseguir melhorar esse hábito alimentar. E o que é a terapia alimentar e como é que ela funciona? Isso é outra coisa interessante, Hugo. Você falou, da questão do pioneirismo aí em Petrópolis. A terapia alimentar é uma área de atuação do nutricionista, é também de alguns outros profissionais de saúde que têm que ser especialistas na área, e é uma terapia que você trabalha assim como uma terapia psicológica, né? Você recebe a criança no seu consultório toda semana, durante aquele mesmo dia, mesmo horário, você fica com a criança geralmente de 30 a 40 minutos em terapia, e você vai ludicamente, brincando com a criança, você vai aproximando ela do processo da alimentação. Você vai fazendo uma educação nutricional no consultório de nutrição. Então, você primeiro conhece a criança, você faz uma anamnese com a família, você começa a intervir, ver quais são as dificuldades da criança, e aí a gente começa a pegar os alimentos, primeiro, que a criança gosta, e começa a trabalhar com aqueles alimentos na parte lúdica, levando em consideração o gosto da criança, o personagem favorito, a cor predileta. A gente leva isso em consideração para poder aproximar a criança e trazê-la para a terapia. Esse trabalho, Hugo, para a profissão da nutrição, ele deve estar no Brasil sendo falado há coisa de uns 9 anos, mais ou menos. Olha o pioneirismo aí. Há 10 anos no máximo, assim, que começou a se falar sobre a seletividade alimentar. Então, assim, eu comecei no GAP a trabalhar com a equipe multi. Eu fazia muito trabalho, por exemplo, com a pedagogia. A gente ia lá na pedagogia e falava assim, vamos trabalhar, por exemplo, agora nós estamos na época da Páscoa, vamos trabalhar cenoura? Aí a gente pegava a cenoura, as professoras faziam várias atividades com cenoura, por exemplo, as crianças pintavam, manuseavam, faziam corte, faziam várias coisas, colagem, e a gente pegava a cenoura de verdade, colocava a cenoura na atividade, botava a criança para botar a mão, e ia para a cozinha fazer uma receita. Vamos fazer bolo de cenoura. Aí botava a criançada para fazer bolo e depois provar o bolo. Então a gente começou a fazer esse trabalho. Na época eu não sabia ainda, Hugo, que não tinha esse nome. Hoje, na nossa profissão, a gente chama de terapia alimentar, que é você atender de forma terapêutica, semanalmente o paciente, para fazer educação nutricional com ele. É uma área fantástica, tá? Uma área que está em super crescimento, é uma área que ainda tem muito mercado para os profissionais da área da nutrição, então é uma área bem interessante. Tem que gostar,
tem que adorar trabalhar Sim. com criança e tem que gostar de cozinhar, tem que gostar de mexer com alimentação, né? Porque a gente meio que faz... O nosso consultório vira meio que uma cozinha experimental, sabe? Aí até algumas nutricionistas colocam, né, alguns instrumentos, né, alguns utensílios para utilizar para poder fazer um bolo, para fazer uma panqueca, para fazer uma receita. E a criançada adora. E uma coisa, eu vou fazer um parênteses nisso que você tá falando, né? Porque eu lembro muito, e isso lá em casa hoje virou... Quando você deu a dica do bolo de cenoura, trocar a cenoura pelo espinafre, que o bolo de cenoura lá em casa já é... Todo mundo gosta de bolo de cenoura, mas trocar é a mesma receita. Você trocar a cenoura pelo espinafre, gente, hoje é o favorito das crianças lá em casa. Até hoje, bolo de espinafre. Que fica um bolo com uma cor bonita, fica aquele verde bonito, e as crianças adoram. Aí se entra uma criança muito sensorial, por exemplo, autista, ela às vezes não aceita a cor verde. Você não vai conseguir oferecer, por exemplo, um bolo feito de agrião ou feito de couve, que vai ter aquela cor verde linda, mesmo que você jogue uma calda de chocolate, a criança não vai aceitar. Aí o que a gente sugere aos pais? Inicialmente, faz o bolo com o legume que a gente pede, com a verdura, né? Uhum. E aí você vai botar um pouquinho de cacau para ficar com cara de bolo de chocolate, mas na verdade a criança está comendo ali uma couve, está comendo um espinafre, está comendo um agrião. Então a gente vai também ajudando as famílias a fazer receitas nutritivas para a gente garantir que a criança vai ter um aporte nutricional, né? Até ela poder melhorar da seletividade. Olha, pessoal, tá aparecendo, na maioria das vezes que a Juju fala, tá aparecendo aí aquele, a gente chama bonito, né, Leandro, de lower third, né? Mas é aquela caixinha que tem o nome da pessoa e tem aí o Instagram dela, @nutriju.educa. Tem várias dicas dessas pra vocês lá, então segue, gente, não custa nada seguir. Vai lá, @nutriju.educa no Instagram, tá? Tem muitas dicas dessa lá no Instagram da Juliana. Juju, qual é a relação... Nossa, eu já tô chamando de Juju, gente. É porque a gente se conhece tem poucos anos, entendeu? Nem precisa falar quanto tempo. Não precisa falar quanto tempo que a gente entrega a idade. Qual é a relação do TEA com questões sensoriais? Isso impacta na alimentação? Total. Isso é muito bacana, Hugo. Existe hoje um diagnóstico chamado transtorno de processamento sensorial, ou TPS, que é a sigla que a gente utiliza. Esse transtorno ele é diagnosticado por um profissional específico que é habilitado para isso, que é o terapeuta ocupacional. Quando uma criança ou uma pessoa tem esse diagnóstico de transtorno de processamento sensorial, ela tem alguma dificuldade com tudo que tem a ver com os sentidos. Então vamos pensar no que a gente aprende na escola, que é o básico, os 5 sentidos, né? Tato, visão, audição, olfato, paladar. E aí, quando tem esse transtorno, né, a criança vai ter o quê? Ela vai ter dificuldade, por exemplo, de encostar em determinadas texturas. Ela pode ter uma dificuldade de botar a mão na terra, na grama, na água. Ela não vai conseguir botar a mão no alimento, porque vai incomodar ela, porque ela é uma criança sensorial. Aquilo vai irritar o organismo dela. Que era o que você estava falando, por exemplo, do ar-condicionado no Exatamente, do ar-condicionado. Então, assim, são coisas que vão interferir. Então, a criança que tem essa questão sensorial, ela vai ter essa dificuldade. O que a gente vê muito clássico no autismo? A gente ouve falar, o autista não gosta de barulho, ele geralmente, né, tende a tampar o ouvido quando o som é muito alto. Por quê? Porque ele é autista sensorial. Uhum. O som incomoda ele. Todos são assim? Não, tem autista que adora música. Sim. Inclusive, a gente trabalha musicoterapia. E a musicoterapia é uma terapia que também tem muito estudo e comprovação de como, através da música, aquilo pode ajudar a criança a melhorar em vários aspectos. Então, quando é o sensorial, por exemplo, da parte do olfato, do cheiro e da parte do paladar, quando afeta essa área, tem uma repercussão muito grande na seletividade alimentar. Por quê? Se para ele aquele alimento ele não suporta o cheiro e se ele não suporta o sabor, ele não vai deixar encostar na boca dele. Para você ter uma ideia, Hugo, às vezes a criança é tão sensorial, que a gente fala que é um caso grave de transtorno sensorial, que a criança não vai suportar sentar numa mesa com a família, por exemplo, para comer. Por quê? Na hora que ela sentar, o cheiro da comida incomoda tanto ela que ela pode até ter ânsia de vômito, porque aquilo mexe totalmente com o sensorial dela. Então, é uma criança que não vai conseguir sentar para comer perto de outras pessoas. É uma criança que numa escola não vai conseguir merendar com os amigos. Por vários motivos, ou pelo cheiro ou pelo barulho da criançada correndo, brincando. É, porque aquele momento da merenda é barulhada. É barulhada, é cheiro de biscoito, é cheiro de comida. Vários lanches diferentes muito, ali. Né, a parte do cheiro muito diferenciado, aquilo para uma criança sensorial é horrível, vai fazer muito mal para ela. Então, a gente tem que adaptar o ambiente. Aí que entra muito a palavra inclusão.
Como é que eu trato o autismo? Como é que eu recebo o autista? A gente tem que ter inclusão. Se a criança tem dificuldade, por exemplo, na escola, o que incomoda ela? O barulho incomoda? É uma criança que talvez não consiga ficar na hora do recreio. É uma criança que tem o sensorial do alimento, se ela não vai conseguir sentir o cheiro da merenda do amigo, ela talvez precisasse merendar num lugar separado. Sim. Então, são características que a gente precisa conhecer para poder ajudar. E com relação à alimentação, no tratamento da nutrição, a gente trabalha uma dessensibilização. O que significa isso? A criança não consegue encostar o alimento na boca, porque incomoda. Aquilo é como se fosse assim, Hugo, eles relatam pra gente, né, os que são maiores, os adolescentes, que é como se doesse, por exemplo. Vamos provar, sei lá, um pedacinho de uma maçã, ou vamos provar, sei lá, uma banana. Ele bota na boca e às vezes a sensação que ele diz pra gente que tem, ai tia, parece pimenta, parece, sabe, como se fosse uma coisa que arde, que incomoda a boca dele. E a gente conhecendo o sabor sabe que não é. Mas é porque o sensorial dele é tão sensível que aquilo vai incomodar. E da mesma forma que tem para o incômodo, Hugo, existe ao contrário. Ele não sente sabor e gosto em nada. Então, qual é o perigo disso? É uma criança que pode pegar uma borracha em cima da mesa e comer a borracha. Ela pode pegar o lápis e comer, ela pode pegar o papel e comer. Ela não sente gosto, para ela comer feijão, papel, borracha, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela tem uma hiper ou uma hipossensibilidade. Isso tem que ser tratado. Tem que ser diagnosticado pelo terapeuta ocupacional, tem que ser tratado. Toda a equipe, de alguma forma, trabalha essa parte sensorial. Quem é especialista em autismo já sabe que existe essa questão do sensorial e já trabalha na sua área a parte sensorial também. A nutrição faz isso, a fono faz isso, a terapeuta faz isso, o psicomotricista, o fisioterapeuta. Todo mundo trabalha nesse aspecto. E tem algum caso real que dá pra gente ilustrar essa questão? Olha, uma coisa que me impressionou, assim, nesses 12, 13 anos de trabalho com autismo foi um adolescente que ele era muito sensorial com relação à alimentação. E aí, eu comecei... A gente, quando quer saber se a criança é, a gente começa a fazer umas perguntas, né, na anamnese. Você gosta de pisar na grama descalço? Você gosta da areia, da praia? Você gosta de terra? Você gosta... A gente começa a perguntar várias características que, às vezes, a pessoa vai pensar, poxa, por que a nutricionista está perguntando isso? Eu quero identificar se é uma criança que tem uma sensibilidade. E aí, um adolescente, assim, logo no início virou para mim e falou assim, tia, eu não gosto de ficar debaixo do chuveiro. Eu falei, mas por que você não gosta do chuveiro? Você não gosta de tomar banho? O que te incomoda no banho? Ele falou, cada gota do chuveiro que bate no meu corpo, a minha sensação é que tá uma agulha entrando dentro de mim. Tamanha sensibilidade sensorial. A sensibilidade sensorial que ele tem ali na... Tamanho, na pele dela, no corpo, né? Gente, olha só. Como que essa pessoa conseguia tomar banho tranquilamente? Entrando numa banheira. Se ele entrasse na banheira, ele então entrasse ele ficar imerso na água, tranquilo. Tranquilo, porque ele entra, ele vê se a temperatura está adequada, ele vai entrando devagarzinho, ele se adapta àquela temperatura. Agora, o chuveiro caindo sobre ele, pingando na pele dele, ele falava para mim que parecia agulha espetando. Agora você imagina, Juju... Isso foi o que mais me marcou, que eu falei, gente, a gente não consegue se colocar no lugar, né? Agora você imagina um chuveiro com muita pressão para esse adolescente. Não consegue. E agora você imagina até ele externar isso, tudo que ele teve durante toda a infância dele de problema com isso. Então, isso que a gente tem percebido, eu tenho percebido na consulta do adulto. Quando vem, às vezes, até um adulto que diz, por exemplo, o meu filho foi diagnosticado e tal, eu vim fazer uma consulta comigo. Aí, quando a gente começa a perguntar, ele fala, quando eu era criança eu odiava pisar na grama, eu não pisava na terra, eu tinha horror de botar o pé na terra, eu não gostava de tomar banho, porque o chuveiro para mim era um incômodo terrível, eu não comia certos alimentos, que aquilo me dava vontade de vomitar, aquilo me enjoava, mas por quê? Porque era uma pessoa que foi uma criança sensorial. Pode ter sido por conta do diagnóstico? Pode, porque está muito relacionado o transtorno sensorial ao autismo. Mas também, Hugo, a pessoa pode ser diagnosticada com um transtorno sem ser autista. Com certeza. Por isso que tem que ter calma para o diagnóstico. E para você ver como é que, se isso incomoda pessoas que estão dentro do espectro, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu não posso tomar chá quente. Chá quente para mim é na hora. Gelado não. Eu não tenho esse problema com chá gelado. Eu tomo chá gelado, tranquilo, mas o chá quente eu tenho problema. Então, e é legal, Hugo, a gente saber o seguinte, essa parte do sensorial todos nós temos. A gente tem preferências, eu tenho preferências alimentares. Eu não gosto de tal fruta, eu não como tal legume, eu gosto da temperatura morna, então eu gosto de gelado. Então, assim, isso pro tratamento do autista faz muita diferença, porque, por exemplo, uma coisa interessante que eu vejo muito na prática, o que pra gente é meio que trivial,
o que a gente pensa numa sopa, né? A maioria das pessoas, uma sopa morna, uma sopa quente. Eu várias vezes atendi crianças que a mãe dizia, ele não come, não come, não come. Eu falo, mãe, dá a sopa gelada e vamos fazer um teste? Juliano, eu dei a sopa gelada e ele adorou. Claro, é porque a temperatura que ele tolera é a gelada. Então, para ele, sopa é gelada. E tudo bem ser gelada. Eu já não gosto da comida muito quente. Exatamente. Eu não gosto. É o confortável daquela pessoa. Isso aí, lá em casa já é o contrário. Por exemplo, Vivi, ela gosta da comida na temperatura pelando, assim. Uhum. Eu já, assim, eu pego a comida e deixo esperar ali um pouquinho. Tá todo mundo jantando junto, eu fico esperando um pouquinho. Exatamente. Todos nós temos essa sensibilidade sensorial. O que evidencia isso no autismo é porque, às vezes, é para muitas coisas. É pro alimento. É mais exacerbado, né? Mais exacerbado. Então, isso que vai, às vezes, dificultar a criança de conseguir ficar numa sala de aula, de conseguir num parque de diversão, de conseguir numa festa de aniversário. E isso vai dificultar por quê? Porque ela tem um sensorial sensível em vários aspectos. A gente falou dos 5 sentidos, né? Mas tem 2 que ficam lá no cérebro, que é o proprioceptivo e o vestibular, que também regulam as nossas emoções e as nossas sensações, que também vão ditar o que você suporta ou não. Então, quando a pessoa não suporta muitas coisas sensoriais, a possibilidade dela ter um transtorno sensorial é grande. E a gente tem que tentar facilitar aquele ambiente para a pessoa se sentir confortável e dessensibilizar. Voltando à alimentação, eu não gosto, não consigo comer tal alimento. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a criança experimentar aos pouquinhos. Vou dar um exemplo. Vamos supor, iogurte ou uma fruta. A criança não come banana. Ela não suporta banana. Então, às vezes, na terapia, de ter uma banana na sala terapêutica, a criança já olha, às vezes fica até enjoada. Tem vontade de vomitar, não gosto, o cheiro me incomoda. A gente tem que botar a banana na sala, a gente tem que deixar a banana um tempo. Aí a gente pega a banana, a gente faz a criança pegar a banana, segurar a casca. Vamos pintar na banana? Pega a canetinha, pinta a casca da banana. Aí a gente faz a criança descascar e dá pra boneca a banana. Aí vamos, dá pra tia a banana? Vamos descascar, a tia vai comer banana. Até um dia que a gente consegue fazer, vamos ver se é bom. Aí você vai, passa um pouquinho na boca da criança. Nem provar, só né? passar na boca da criança. Ou então tu vai pedir ela assim, dá um beijinho na banana, vamos beijar a banana. Aí a criança vai e beija a banana. Já tem contato com aquele sabor. Você começa a dessensibilizar. A textura, o cheiro, o sabor. Mais você aproxima e dessensibiliza, o teu sensorial vai se adaptando. Aí é uma criança que provavelmente você pode trabalhar até ela aceitar uma banana, até ela aceitar um arroz, um feijão, uma carne. Então, assim, a gente faz esse trabalho dentro da terapia alimentar. Da terapia alimentar. E, assim, além da nutrição, vamos esquecer a nutrição. Tem algumas queixas que os pais fazem para você além da nutrição? Muitas. Além da nutrição, você diz no autismo, né? Sim, no autismo. Muitas coisas. Eu sempre gosto de falar algo assim, eu aprendi muito no autismo, né? Trabalhando com autista, eu aprendi muito. Eu aprendi muito a ter mais resiliência como profissional, eu aprendi a ter mais paciência e mais escuta e mais empatia. Tipo assim, se colocar no lugar da pessoa. Porque assim, os relatos que eu ouvia, né, as queixas que você está perguntando, o que os pais queixam, né? A consulta é de nutrição, ok, mas ele vem falar da rotina da criança. Vem todo aquele, e aí vem aquilo tudo. Background, né? Olha, eu tô há 3 dias sem dormir, tem 3 dias que meu filho não dorme, ele tá 3 dias seguidos acordado. Aí a gente escuta aquela demanda do pai e a gente, sendo profissional da área e conhecendo, a gente pode orientar. Como é que você lida com isso? Pai, olha só, se o seu filho não dorme há 3 dias e nem você tem que levar ele no médico, no neuro, no psiquiatra. Você tem que ver se é necessário nesse momento, de repente, uma medicação. Ou então a queixa do pai e da mãe o meu filho tá batendo no irmão, ele bate na gente, ou ele se autoagride. Muitas das vezes o autista, para se regular, ele se autoagride, ele se machuca. Então, assim, como que eu posso tratar isso? Mãe, você tem que levar numa psicoterapia. O terapeuta vai ajudar a criança a entender, a se regular. Então, assim, eu acho que os pais, numa consulta de nutrição, trazem tantas queixas, Hugo, fora do aspecto nutricional. Então, assim, eu aprendi a praticar a empatia, me colocar no lugar daquele pai, daquela mãe, daquela avó, daquela família ou daquele cuidador e tentar, assim, orientar. Porque os pais ficam muito perdidos com isso. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho que muitos pais talvez se identifiquem em casa, quando vem o diagnóstico, a primeira vez que vem aquele diagnóstico, eu acho que os pais ficam muito impactados, que eles pensam assim, Hugo, você tem filhos, eu tenho filho, a gente pensa assim, eu idealizo um sonho para o meu filho, eu idealizo que o meu filho vai estudar, vai crescer, vai ser um profissional, né? A gente sonha por eles, né? Sim, claro. Embora eles tenham que escolher depois, né? Exatamente, mas a gente faz aquele papel de idealizar, né? A gente idealiza, mas quem vai fazer depois são eles. E quando vem um diagnóstico, que a gente tem que saber se está atrelado a um autismo leve ou um autismo mais severo, aquele filho idealizado, ele morre
no sonho, na expectativa daquele pai e daquela mãe. Ele tem que criar uma nova expectativa e lidar com aquele filho que talvez dependa dele para a vida toda. Então ele começa a ter uma visão diferente daquele filho. Então é um pai e uma mãe que precisa de acolhimento. É um pai e uma mãe que precisa ser ouvido, que tem que ser escutado. Eu falo que a escuta ativa, a humanização, é você sentar numa consulta com um pai e com uma mãe que acabou de ter um diagnóstico e acolher ele. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu falo que eu pego muito pai e mãe que acabou de ter o diagnóstico, né? Tipo, teve diagnóstico agora, aí no GAP isso é muito comum. Uma das primeiras protocolos da instituição teve o diagnóstico, passou pela equipe multiprofissional, ele vai ser acolhido pelo setor de serviço social e pelo setor de nutrição. Então, nutrição é um dos primeiros setores que acolhe. Aí o pai e a mãe chegam pra gente às vezes, numa primeira anamnese, a gente só escuta. Tipo, deixa eu entender o que está acontecendo naquela casa, naquela família. E muitas das vezes a gente fala, por exemplo, já aconteceu uma coisa que uma vez me marcou, de uma mãezinha que chegou para mim e falou assim, então, eu tive o diagnóstico, eu vim fazer a avaliação, só quero que você me responda uma coisa. Quanto tempo a minha filha tem de vida? Aí eu falei, mãe, você sabe o que é autismo? Ela, não. Então, assim... É aquilo, é a desinformação. Desinformação. Né? Por isso que tem que ter o mês de conscientização, por isso que a gente tem que falar sobre autismo, levantar a bandeira, fazer ações para as pessoas conhecerem o que é, né? Hoje esses pais têm que ser acolhidos, né? Eles precisam de informações para poder dar um melhor tratamento para o filho deles. A gente tem que falar isso, Hugo, não só a nível público, a nível privado também, quer dizer, não só privado, desculpa, público, porque o privado, as famílias acabam tendo mais acesso. Claro. É uma família que tem um plano de saúde, que consegue pagar uma terapia ou consegue pagar um plano de saúde. No público, a criança, a mãe e os pais às vezes não têm condição de pagar uma terapia. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, exatamente. Não é? Porque às vezes eles não têm condição. E a gente tem que... Porque eu acho que a primeira coisa é isso que você falou, o acesso à informação. A pessoa precisa saber o que é para saber o que procurar. Exatamente. Né? Porque você vê, essa mãe, ela já estava achando que era uma sentença de morte pro filho dela. Ela estava perguntando quanto tempo o filho dela tinha de vida. Ela não sabia o que era. Ela estava achando que a criança estava lá, marcada, né? E a gente teve que acolher, explicar, não, isso, não é nada disso. A sua filha tem um transtorno, que é uma alteração de neurodesenvolvimento. Ela não tem uma doença. Não é uma doença. A gente, quando pensa numa doença, é quando algo um estado de saúde que não está adequado. Sim. Agora, o transtorno, ele é uma condição. É uma condição do neurodesenvolvimento, que a gente tem que trabalhar para quê? Para aquela criança desenvolver da melhor forma. E outra coisa que a gente trabalha muito no GAP, por exemplo, é autonomia. Se eu sou um autista funcional, se eu sou um autista que tem habilidades, e muitos têm várias habilidades, eu tenho que trabalhar aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto, para ter autonomia, para ir para o mercado de trabalho. Por que não? Tem uns que têm total capacidade de estar no mercado de trabalho. Eu tenho um exemplo que quando a gente estava falando de caso real, que eu sigo ele no TikTok, que é o Code Lee, que ele é maravilhoso. Ele é um autista não verbal, mas que canta e toca maravilhosamente bem. Ele até ficou famoso por causa daquele programa do X Factor, né? Que ele foi lá cantar. Ele não é não verbal, né? Ele se comunica muito pouco, mas canta e toca maravilhosamente bem. É um caso maravilhoso. E hoje bacana que com as redes sociais, né, Hugo, a gente pode acompanhar aí pelo Instagram, a gente vê a quantidade de autistas que já estão se colocando na rede social. Isso. E mostrando a sua potencialidade. Eu tenho potencial para desenhar, para pintar, para escrever. Exatamente. Cada um tem o seu potencial. Cada um desenvolve. Às vezes um sentido ele é mais contido, mas em outro ele já tá, né? Deixa eu ver, o Code Lee, ele mal se comunica, mas ele canta maravilhoso. Quando coloca um piano na frente dele e um microfone, é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar e explorar e ajudar, né, o autista com isso, em treinar as habilidades que ele tem. A gente fala muito lá no GAP de treino de habilidade social. É treinar o paciente para estar na sociedade, para estar numa festa da escola, numa festa junina, no Natal, numa comemoração, numa confraternização, participar da sociedade, ir no mercado fazer uma compra, né? Tem que treinar aquela pessoa para ter uma independência. E eu acho que isso é a maior preocupação dos pais. Porque os pais, muitas das vezes, no início, acham que meu filho vai depender de mim a vida toda. Depende, ele pode preparar o filho dele para a vida. Claro, uma vírgula, tá, Hugo? Tem casos que são casos muito graves e que são pacientes que a gente fala que necessitam de muito suporte. Esse paciente, realmente, ele vai precisar de um suporte a vida inteira. Mas tem muitos que podem, sim, ter uma vida, como hoje está aparecendo o diagnóstico de adultos, que são
casados, pai de família, né? E mãe de família, estão aí vivendo, são profissionais. Estão em algum nível do espectro. Estão em algum nível do espectro. E tá aí, e vida que segue, estão seguindo a vida. Exatamente, ele foi diagnosticado agora, mas já fez a vida dele toda. Ele já conseguiu descobrir a forma dele se regular. Exatamente. Né? São pessoas que ele não teve a informação, ele acabou a duras penas descobrindo isso, mas ele tá aí com a vida dele feita. Exato. Provavelmente foi aquela criança, vamos supor, que na época da escola deu muito trabalho, que teve dificuldade na escola, né? Que de repente teve um diagnóstico de uma dislexia, de uma dificuldade sei lá, de comunicação, de aprendizado, mas que na verdade já era, de repente, um espectro autista leve e que ele conseguiu, da forma dele, se regular e ter uma vida autônoma. Né? Perfeito, é isso aí. Então, ó, gente, agora eu vou... Juju, aproveita e bebe uma aguinha que agora eu vou fazer um jabá do livro e vou fazer aquele jabazinho dos meus patrocinadores. Gente, esse aqui é o livro, ó. Juju, esse livro tá na Amazon. O pessoal pode ir lá na Amazon e... Eu não sei dizer assim, no link da editora, no site da editora, eu sei que tem. A gente é da editora Rubio. Na editora, com certeza. A editora é Rubio, mas é esse livro aqui, ó. Nutrição, Microbiota, Saúde Mental. Evidências baseadas na psiquiatria nutricional, que é da Thaís Bessa e da Maria Paula Gonçalves, foram os organizadores desse livro, que o capítulo 18 foi escrito pela nossa Juliana Schaefer aqui, ó, esse livro aqui. Leandro, eu tô mostrando direitinho? Nem tô mostrando direitinho? Então tá bom, se eu tô mostrando direitinho, então tá bom. E, gente, deixa eu falar agora um pouquinho dos meus patrocinadores rapidinho, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Gente, aqui mesmo no shopping, você chega do lado do Detran, quer tomar aquele café maravilhoso, no café mais charmoso, não só aqui do shopping, mas de Petrópolis, é o Anas Café, tá aí na tela para vocês, o QR Code, sigam o Anas Café, vem aqui no Hiper Shopping Alto da Serra tomar um café delicioso lá com a nossa querida Ana Paula. Também falar da Cheia de Vida, Doce Florismo, tá aí na tela para vocês. Gente, buquês maravilhosos, vocês entram lá no Instagram, tem lá também o link pro catálogo, tem buquês maravilhosos e não é só buquê de flores, é buquê de flores com chocolate. Gente, tem buquê que foi encomendado até de cerveja, tem lá a foto e é maravilhoso, são buquês lindos para você presentear quem você ama, tá? Também meus amigos da Della Pasta, pães e massas artesanais. Olha, esse aí tem um Instagram aí para você seguir, mas esse QR Code que tá aí, você cai direto no WhatsApp, você fala com o Fernando, pede o cardápio, são pães e massas artesanais maravilhosos, a gente está sempre pedindo lá em casa, tá? E é para você se sentir na Itália realmente com essas massas maravilhosas. Tem ravioli, sorrentino, lasanha, raviolone de sabores maravilhosos. Olha, o meu favorito é o ravioli de brie com damasco. É maravilhoso, gente. Olha, eu tô aqui com a Juju, ela vai me tacar um negócio aqui, eu falando de ravioli de brie com damasco, e a gente falando aqui de alimentação saudável, mas, gente, é maravilhoso. E é claro que eu não podia falar deles maravilhosos, do estúdio Seiká, esse estúdio lindo que a gente tá aqui fazendo esse podcast hoje para vocês. Gente, mas esse estúdio não é só para você que quer fazer um podcast, não. Você quer gravar um conteúdo, você quer gravar uma aula que você quer colocar na internet, aqui no estúdio Seiká eles te dão todo esse suporte para você fazer a gravação do seu conteúdo. E não é só isso, não. Você quer tirar uma foto profissional para você ter no seu LinkedIn, para você ter aí na sua bio do Instagram, fotos profissionais? Aqui no Estúdio Seiká, eles fazem também. @estúdio_Seiká, tá aí o Instagram, tá aí também o QR Code. Gente, não custa nada. É só um seguir e vem fazer o seu conteúdo aqui no Estúdio Seiká, que a Ellen e o Leandro são maravilhosos. Agora vamos voltar para cá. Já fiz o meu jabá. E eu já bebi minha água. E a Juju já bebeu a água dela. Agora a gente estava falando de acesso a tratamentos. Existe atendimento nutricional no autismo gratuito no SUS ou só particular, Juju? Então, hoje, com a mudança, né, existem algumas legislações, que também é uma dica legal que pode ficar para alguns pais. Existem legislações que favorecem, né, a pessoa com autismo, bolsa auxílio, dependendo da necessidade da pessoa. Existe uma carteirinha de identificação, isso vale para o estado do Rio de Janeiro, tá? Chamada CIPTEA, que é uma carteirinha de identificação da pessoa com autismo. Não sei se você já tem reparado, a gente tem visto muitas pessoas com cordão colorido, né? Cordão colorido, aquele né? Cordãozinho. É com o quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, isso. E com crachá, né? Então, essa carteirinha que a gente chama de carteira de identificação CIPTEA, ela pode ser feita gratuitamente para as pessoas. E isso dá direito ao quê? A algumas questões
questões que são importantes para o autismo. Por exemplo, a passagem de ônibus para as pessoas mais carentes, a direito de ter um atendimento prioritário em alguns locais. A gente sabe que pela questão sensorial, por exemplo, às vezes o autista não consegue ficar numa consulta esperando 2, 3 horas para ser atendido. Claro, com certeza. Então tem uma preferência, né? O autista entra dentro do grupo preferencial, assim como tem os idosos, as gestantes, tem o autismo também. Então, assim, isso é Olha alguma que das bacana, coisas. isso eu não sabia. Olha que Tem legal. a preferência. Inclusive, vários lugares hoje, mercado, vários lugares já tem o adesivinho, né? Que vem lá. Ali na área, Que na vem lá preferencial. isso, que vem lá a fotinho da gestante, da área, né, preferencial, e vem lá o símbolo do autismo também, como preferencial. Deixa eu falar aqui com o nosso pessoal. Olha, o YouTube hoje tá bombando, hein? Que bom. Olha só. A Bia Bispo. Ó, excelente, Juliana. Uma rotina bem estruturada é primordial para a regulação emocional, que é aquilo que a gente estava falando. Vitor Escobar, parabéns, Ju. Você é excelente, extremamente comprometida e entrega-se de coração à causa do autismo. Seu trabalho faz a diferença. Faz mesmo, gente. Ó. Michele Lepes, dando boa noite. Renata Stumpf, é um orgulho poder trabalhar com a Juliana e aprender tanto. Parabéns, Ju, por exercer seu trabalho de uma forma tão humanizada. Ó, a Juju tá bombando, hein? Gabriele Santana, uma honra ter sido sua estagiária e hoje poder trabalhar com você, Ju. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Nós também aqui mandando aplausos a Juliana Cesário, a Mayara Dias mandando vários coraçõezinhos azuis, porque nós estamos no Abril Azul, no mês de conscientização. Eduarda Plantes, dizendo aqui, profissional maravilhosa. O engenheiro Jefferson Dias, quanta clareza nesse assunto tão importante. Gratidão. E ó, a Vivi, eu perguntei se o livro tinha a Vivi já que é minha assistente. Ela já pesquisou lá? Já tá, ela falou, tem o livro na Shopee, no Mercado Livre, na estante virtual, na Amazon, em vários lugares. Olha que bacana. Natalina Bahia também mandando vários coraçõezinhos azuis e a Helenir Gomes dizendo, ótima profissional. Isso aí eu concordo e assino embaixo, que todo mundo tá falando aí. Ai, fico muito feliz, Hugo. Só complementando aí, o que acontece? Eu falei, quando eu entrei no GAP, né, na época eu tive, né, o desafio de criar um setor de nutrição. E hoje, eu falo com muito orgulho que eu criei um setor de nutrição, comecei lá sozinha, como nutricionista, com um trabalhinho bem devagarzinho, e hoje a gente tem uma equipe de nutricionistas. Sou muito orgulhosa de falar que a gente tem lá um time, né, as meninas, um beijo para as meninas lá do meu setor, né, do GAP, assim, a gente consegue ter uma parceria muito boa. Então, assim, eu vejo quanto que cresceu, né, quanto que a gente pôde crescer com esse atendimento. O trabalho de formiguinha não é só no diagnóstico, não. Também foi um trabalho de formiguinha para fazer o setor de nutrição do GAP. Para mostrar a importância da alimentação. E assim, eu sou suspeita de falar porque assim, a nossa equipe ela é muito multiprofissional. A gente trabalha muito um ajudando o outro. A gente precisa, muitas das vezes, eu preciso às vezes conversar com a psicóloga, eu preciso da ajuda da fono. Tudo se complementa. Tudo se complementa. O tratamento, tudo se complementa. Tudo se complementa. A gente faz muito estudo de caso. Tem uma criança mais comprometida que a equipe toda tem que se envolver para discutir o caso e saber como que a gente vai agir com aquela criança. Então, assim... E também para discutir também o que é sucesso, né? Porque aqui, às vezes, o que é sucesso, quando você já pode pegar aquele procedimento e tentar com outras crianças, né? Exatamente. Aquele tratamento, né? Tem que falar, tem que falar dos casos bons, dos casos que são mais difíceis, tem que ser assim. Exato. Você perguntou com relação ao acesso, Hugo, a gente tem, pelo plano de saúde, as mães costumam ter acesso, na parte do SUS, na parte pública, aqui em Petrópolis, né? Eu não sei em outras regiões. Em Petrópolis a gente tem o GAP, que é a referência no estado do Rio, porque o GAP atende só autistas, tem que ter o diagnóstico de autismo, e tem hoje um projeto com a Secretaria de Saúde que é de triagem diagnóstico. Então, algumas crianças estão sendo encaminhadas para fazer o diagnóstico, né? Que elas passam por um processamento lá. A gente tem a APAI, que atende também crianças com autismo. E a gente Mas a APAI não é só autismo. Não, a APAI atende outras patologias também. E a gente tem no ambulatório escola, lá onde eu trabalho como professora, né, no ambulatório da Unifase, a gente tem lá uma equipe também de atendimento, tem a neuropediatra, e a gente também tem muita demanda de pacientes com autismo que procuram lá o serviço e que acompanham com a gente também lá, mas lá é um atendimento um pouquinho diferencial, não é terapêutico, é um atendimento ambulatorial. A gente dá mais assistência dessa parte da saúde, né, de ver a parte física, de solicitar exame, de prescrever um suplemento, a neuro de fazer avaliação, aí tem a enfermagem, tem toda a equipe da pediatria, é mais ambulatorial. Tratamento terapêutico, de fato, aqui, gratuito na cidade, é só no GAP mesmo. Olha,
Então, gente, é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Olha a importância do GAP. Leandro, coloca de novo aí na tela o GAP com o QR Code para as pessoas que estão assistindo pela TV em casa. Lê esse QR Code, gente. Seguir não custa nada. E se você puder ajudar o GAP, ajude o GAP. Porque, gente, são 420 crianças atendidas hoje exclusivamente só para autismo, só para pessoas no espectro. Então, gente, olha a importância de se ajudar o GAP. Tá aí na sua tela, gente. Não custa nada. Um clique no seu celular para você seguir o GAP, conhecer mais o trabalho. E se você puder ajudar, com certeza lá nas redes sociais do GAP tem todas as informações lá. E o Juju, então, ou seja, já falamos de vários lugares, mas onde as famílias podem buscar ajuda assim? Estou desconfiado que meu filho está no espectro. Como é que, onde que as famílias podem procurar essa ajuda? Então, acho muito importante, no primeiro momento, a avaliação médica, porque quem faz diagnóstico é o médico. Sim. Né? O ideal é um especialista, um neuropediatra, ou um psiquiatra, ou um pediatra que seja especializado na área. Mas é super importante ser uma pessoa especializada na área. Claro. Porque, como eu falei, existem alguns questionários que podem ser aplicados. Existem, por exemplo, profissionais psicólogos que aplicam questionários específicos que já podem, talvez, né, levantar a suspeita diagnóstica. E esses instrumentos para o médico fechar o diagnóstico são muito importantes. Então, é importante procurar os profissionais certos, os profissionais que conhecem, que trabalham na área. Isso é super importante. Com certeza, Juju. A especialidade é muito importante, porque, como você falou anteriormente, tem muitas coisas que se parecem, né? Tem muitas. E aí, se a pessoa não for um especialista, ela pode achar, às vezes, a pessoa não está no espectro, né? Exato. Então, na nutrição, a área que a gente atua nesse segmento agora, que até você leu aí no livro, é a que a gente chama de psiquiatria nutricional, que é a área da nutrição em todas esses diagnósticos que têm a ver com esses transtornos, que seja o autismo, síndrome de Down, ou outras síndromes raras, né? A hiperatividade. Então, assim, algumas coisas são muito parecidas. Então, é super importante ter o diagnóstico correto, fazer um diagnóstico com calma, procurar pessoas especializadas e tomar cuidado, Hugo, com informações de internet, né? A gente hoje tem tanta coisa na internet. Então, às vezes, as pessoas olham para a internet, lá disse isso, disse aquilo. Gente, procura saber quem foi que falou. Não pode tomar como verdade. Nunca. Vê quem foi que falou. É uma pessoa que trabalha na área, é uma pessoa especialista, é uma pessoa que conhece, ok. Se não, procure pessoas que conhecem, que trabalham para poder realmente te orientar com relação a isso. Porque a gente vê muitos pais perdidos, sabe? E às vezes seguindo coisas que não necessariamente seriam importantes naquele momento. E Juju, fala para mim, como é que funciona a terapia nutricional com uma criança não verbal? É outro desafio que eu aprendi no GAP, Hugo. Porque assim, como eu te falei, a gente entrou lá, eu não conhecia o que era o autismo, aprendi. Porque você falou que com o adulto, às vezes o adulto já se comunica, ele pode não ser não verbal, mas ele se comunica com gestos, mas e com uma criança, como é que funciona? Então, com a criança acaba não sendo muito diferente, porque ela tem a forma de comunicação gestual também, né? Então, às vezes ela puxa você pela mão, ela aponta, ela mostra o que ela quer, e você vai meio que por repetição fazendo e botando ela para repetir o que você faz, e aí você vai interagindo. Geralmente, mesmo com a criança não verbal, que é aquela criança que não se comunica de forma oral, o profissional, né, o terapeuta, a gente fala com a criança. Isso daqui é uma maçã. Olha a maçã é vermelha por fora, vamos descascar e ver como é que é por dentro. Como é que é o gosto da maçã? A gente vai conversando, mas vai interagindo com aquela criança, tentando fazer, né, ela entender gestualmente o que a gente está falando e a gente também entender o que ela está, né, gesticulando pra gente. Pra mim, no início, foi muito difícil. Porque às vezes eu ficava assim, gente, o que ele tá querendo dizer que eu não tô entendendo? Às vezes a criança via, puxava pela mão, aí começava a chorar, aí desorganizava. Gente, como que eu vou entender? Então, assim, com a experiência, com o tempo, a gente acaba aprendendo formas de comunicação que não são a forma oral. E aí você acaba, né, entendendo, conseguindo lidar com aquela situação. Mas eu vou te falar, foi a experiência. A experiência foi o que mais ajudou a... E como é que é feita a interação e acompanhamento nesses casos? Então, a gente faz também, como eu falei, geralmente às vezes precisa da equipe multi, né? Dependendo de qual é a questão. Se é uma criança que a gente tem que trabalhar a terapia alimentar, a gente vai trabalhar, mesmo que ela não seja verbal,
conversando, a gente pede para a família trazer o alimento, a gente disponibiliza um alimento, a gente tenta fazer ali uma adaptação para a criança tentar até se alimentar às vezes ali com a gente. Por exemplo, uma queixa comum das mães, ele não come fora do ambiente de casa, ele só come em casa. Aí chega na escola, não quer comer. A gente pede, mãe, traz então o alimento para ele comer aqui com a gente. Se a gente começar a tirar ele do ambiente, se come em casa e aceitar comer aqui, de repente vai aceitar comer na escola. Mesmo que ela não fale, não seja verbal. É que a mãe traz, a gente tenta interagir. Assim, é um trabalho bem, né, gradual, mas que a gente consegue ter bons resultados. Juju, a gente está bem combinado, que você já trouxe a escola e eu ia entrar no assunto escola agora. Quais são os desafios da alimentação na inclusão escolar? Então, isso é uma outra etapa, Hugo, que a gente também ainda tem que conhecer mais, a gente tem que se aprofundar mais, se ajudar mais. Eu acho que todos nós, quando eu falo todos nós, somos todos nós profissionais que trabalhamos com autismo. A gente aprende todos os dias. Dizer que, eu sei tudo sobre autismo. Não, eu sei bastante coisa porque eu já estudo há um tempo. E também, como a gente acabou de falar, ainda tem muita coisa ainda para ser... Muita para ser descoberta. Né? Muita então, pesquisa. Ou seja, ninguém pode falar que sabe muito de autismo. Não, todo mundo a gente está caminhando. Isso aí. No autismo a gente está caminhando junto. Exatamente. Então, por mais que a gente tenha um pouquinho mais de tempo de experiência, a gente também está caminhando. As escolas, Hugo, se eu te falar coisa de 4, 5 anos atrás, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, ela foi relacionada à inclusão de crianças autistas seletivas na educação infantil. E assim, na época, aqui na cidade, eram poucas crianças. Por exemplo, tinha 2 numa escola, 2 em outra escola, 3 na outra escola. De repente, esse número, como o diagnóstico está crescendo, o número tende a aumentar. O número tende a aumentar. Então, assim, a escola também não estava preparada para receber a criança e saber como lidar com a criança. Então, muitas dessas crianças autistas que têm seletividade alimentar entram, por exemplo, no CREI, que é um centro de educação infantil, que seria uma creche. Ela tem que ficar lá o dia todo, porque a mãe trabalha, então a criança chega lá às 7 da manhã, sai 4 da tarde. A criança fica no integral. E a criança fica no integral e a criança não come. Então, assim, o que tem que ser visto, né? Tem que ser todo um cuidado da escola, de repente, numa parceria com os profissionais que atendem aquela criança, com o terapeuta, com a direção da escola, para conversar, tipo, como que a gente vai adaptar o ambiente escolar para que essa criança consiga ficar aqui dentro e para que essa criança aceite comer dentro do intervalo que ela está aqui dentro. Se eu falo de uma criança, por exemplo, que só fica meio período, 20% da alimentação dela é na escola, 80% em casa. Sim. Se eu falo de uma criança de creche, ela come 70% na escola, 30% em casa. Então, assim, é muito... Né, o percentual da alimentação dela é muito maior na creche, então ela precisa comer na creche. Então a gente tem que arrumar instrumentos para conseguir fazer isso. Aqui em Petrópolis, por exemplo, até no GAAP, a gente fez uma parceria com as nutricionistas da merenda escolar das escolas públicas do município. Olha que bacana. Entramos em contato com elas, assim, fizemos uma parceria assim, de amizade, né? Tipo, entra em contato, porque não existe assim um programa para isso. Não tem um programa. Quem sabe no futuro vai ter. Mas por enquanto a gente entrou em contato, né, com Ingo Rames, fica a dica. Entramos em contato com essas nutricionistas da merenda escolar, que tem lá uma gerência de alimentação, e a gente começou a conversar. Olha só, eu tô com uma criança da escola pública tal. A criança não come dessa forma, mas ela come se você oferecer isso. Aí a nutricionista ia lá, faz a visita, olha, vê a adaptação dentro da escola ou da creche, o que pode ser feito. Com isso, a gente tem tido a gente faz esse trabalho já juntas há uns 2 anos. A gente tem tido um retorno muito legal, Hugo. Porque, por exemplo, teve coisas que a gente identificou que a merenda era oferecida com alimento separado, né? A merendeira fazia o prato e entregava. A criança não comia nada, a criança autista. Aí a gente descobriu que lá com a gente, se a gente misturasse tudo, a criança comia. A gente pedia à escola, tem como alguém misturar tudo no prato? Aí a escola misturava tudo no prato, a criança passava a comer. A criança só come arroz, então não pode ficar na creche o dia todo. Mas naquele momento é uma criança que está com a gente em terapia alimentar que só come arroz, ela não come outra coisa. Só que ela está sendo acompanhada nutricionalmente. A gente solicita exame bioquímico, a gente acompanha se tem deficiência vitamínica, a gente suplementa a parte de nutrição até eu conseguir fazer aquela criança comer algo além do arroz. Além do arroz. Então a gente tem que pedir a creche. Você pode dar arroz para ele? Café da manhã, arroz, almoço, arroz, lanche, arroz, jantar, arroz. É a única coisa que ele come. Mas ele tem que estar na creche. Então, assim, esse trabalho que a gente tem feito, até mandar um beijo para as meninas também da merenda escolar, que são super parceiras lá da gente no GAAP, né, com esse trabalho. E a gente consegue melhorar muito essa coisa
da inclusão escolar. Teve casos, Hugo, por exemplo, a criança está na creche. Então, vem o pratinho da creche. É uma criança extremamente sensorial, que ela pode estar num momento da evolução na terapia, que ela não aceita o prato e que ela não aceita a colher, por exemplo. Aí, como é que eu vou dar comida para essa criança? A gente orienta a creche de passar, higienizar a bancada da criança, colocar a comida em cima da bancada. A criança vai comer. Porque ela só come assim. Devagarzinho, aquela escola vai ajudando aquela criança a botar o alimento ali e botar um prato vazio do lado. Daqui a pouco ela bota o alimento com uma colher dentro do prato. Daqui a pouco ela bota a colher. Daqui a pouco a criança brinca com a colher. Daqui a pouco a criança está pegando, comendo com o prato e com a colher. É um processo, Hugo. Então, assim, é lento. E é o que a gente está falando aqui, que você está falando o tempo inteiro. É a importância do trabalho conjunto. Conjunto. Quando eu falo multiprofissional, eu não falo só dos profissionais da saúde. Do título dos profissionais. Da saúde, não. Profissionais da saúde, profissionais da educação. Tá falando do... E outra coisa, a participação da família, Hugo. Porque uma criança autista, um adolescente autista, um adulto autista, ele precisa de suporte de todo mundo. É do profissional, é da família, da escola, é da faculdade. Na faculdade, por exemplo, a gente já tem ainda alunos lá que estão estudando com a gente, que são alunos com diagnóstico de autismo. E eles estão fazendo faculdade. Eles têm capacidade de estar fazendo faculdade, mas eles têm características que precisam de uma atenção diferenciada, de um olhar diferenciado. Que eu falo que é um olhar humanizado, né? Claro. A gente tem que olhar de forma diferenciada. Mas isso, Juju, infelizmente, a gente está falando de uma parcela pequenininha. Porque, assim, você acha que as escolas hoje estão preparadas para isso? Acho que algumas, Hugo, com esse movimento que está acontecendo, né, de uns anos para cá, vamos botar aí 5, 6 anos para cá, eu acho que algumas já estão se preparando. Eu vejo muitos professores que estão fazendo curso, se especializando, procurando estudar. Todos nós, como eu falei, temos que estudar sempre. A gente não vai parar de estudar porque está saindo coisa nova o tempo todo. O tempo todo. Então tem que estar estudando. Mas eu tenho visto um movimento, sim, de algumas escolas de adaptação, de preparo. E tem umas que ainda estão, assim, meio caminhando muito devagarzinho, mas precisam se adequar, porque é uma realidade de todos nós, né? É uma realidade da sociedade. Você falou aí, por exemplo, agora de adolescentes para adultos que estão na faculdade. E na vida adulta, você também atende muitos adultos, assim, recém-diagnosticados? Sim. Como agora tem mais mais divulgação, né? Mais informação, mais conscientização, tem surgido bastante adulto que, assim, se percebeu com características autísticas, procurou profissionais, fez, né, a testagem, fez a avaliação e realmente teve o diagnóstico fechado. E o que muda na conduta nesses casos, quando é adulto? Eu vejo, assim, engraçado, para alguns eu vejo até meio que um alívio, sabe, Hugo? Às vezes a pessoa chega para mim, da minha área, né? Eu não comia nada quando eu era criança. Eu não comia nada quando eu era adolescente. Agora eu entendo por que eu não comia. Eu não comia porque eu era autista, porque eu tenho um sensorial, né, muito sensível. Então a pessoa entende. E ela entendendo agora adulto, né, a condição dela, ela até se aceita melhor e ela consegue trabalhar melhor essas questões, né? E às vezes até ela tem mais abertura por ter vivido até determinada idade com autismo, sem saber que era, ela tem uma abertura maior até para ela aceitar mudar, aceitar se tratar. Eu vou então procurar uma nutricionista porque eu não como nada. Eu sou um adulto que não gosta de comer nada, eu como muito limitado, a minha alimentação é seletiva, porque seletividade não é só infantil não, tá, Hugo? Tem adulto também seletivo. Com certeza não. E aí aquele adulto vai procurar ajuda e a gente pode colaborar, pode ajudar dentro das condições de cada um. Como eu falei, cada um é um. Cada único, pessoa é uma pessoa. É individual. Então, não existe receita de bolo. Não tem. Não tem como chegar lá, se a dieta que eu fiz é para autista, então eu vou copiar e colar para todo mundo. Não existe isso. Não existe. Cada um não existe para quem está fora do espectro. Imagina para quem está dentro do espectro. Não tem como, com todas essas especificidades, Exato, né? Tem que ser tudo individualizado. E como é que você vê, Juju, a inclusão das pessoas no espectro no mercado de trabalho? Então, como a gente falou, existem níveis de autismo, né, que a gente fala, níveis de suporte no autismo. Então, assim, um autista com espectro que precisa de muita suporte, de muita ajuda, talvez esse autista ele não vai poder ser inserido no mercado de trabalho porque ele não vai ter condições psicológicas, emocionais, estruturais para poder trabalhar. Mas um autista leve, que ele consiga, por exemplo, acompanhar regularmente a escola, aprender, né, fazer uma faculdade, como a gente tem alunos que têm. Então, assim, essa pessoa ela pode estar no mercado de trabalho. E talvez ela tenha, o que tem que ser feito, né, é uma inclusão
para as empresas aceitarem essas pessoas e entender que elas vão ser muito proativas e muito boas no que elas fazem se for direcionado para o que elas têm de melhor, para a qualidade que elas têm. Então, por exemplo, o autista gosta muito às vezes, de organização, né? Sim. Eu vou organizar a prateleira. Rotina, organização é tudo. Por cor, por tamanho, por data de validade. Eles têm uma facilidade, às vezes, alguns, né, para a organização, eles gostam dessa questão. Então, dependendo de onde ele for trabalhar, para essa área ele seria ótimo. Tem uns que sabem mexer muito bem em computador, para programação, para algumas coisas, vão conseguir trabalhar bem com isso. Tem uns que têm facilidade na escrita, outros têm facilidade nas artes, por exemplo. Tem uns que cantam, dançam, tem uns que tocam, tem uns que compõem música, tem uns que desenham. Então, assim, eu acho que é explorar do autista o que ele tem de melhor. A gente hoje, né, se procurar aí na rede social, na mídia, tem muitas pessoas famosas que se destacaram em determinadas áreas e que têm diagnóstico de autismo. E elas conseguiram naquela área se desenvolver, né? Então, assim, acho que tem um mercado promissório para os que são funcionais e eu acho que é importante ter inclusão. Eu ia te perguntar o que falta para isso ser possível e você já respondeu. Explorar o que ele tem de melhor. Exatamente. É identificar as características dele e explorar o que ele tem de melhor. Não é diferente da gente, né, Hugo? As pessoas atípicas têm as suas características, e os típicos também. A gente é melhor numa determinada área. Eu gosto do que eu faço, né? Você gosta do que você faz, a gente se especializa naquilo. E a criança atípica, a criança autista, ela também tem uma área que ela tem mais facilidade. Sim. Então, ela tem que ser trabalhada nessa área. Olha, Juju, eu quero... Estamos caminhando, infelizmente, que esse papo foi muito bom, gente, esse papo foi maravilhoso, então a gente infelizmente está caminhando para o final, mas eu queria que você, como mensagem final assim, existe alguma coisa que você queria que todo pai ou mãe soubesse quando recebe diagnóstico? Recebi o diagnóstico, meu filho é autista. Que mensagem que você queria deixar para esses pais? Então, eu vou até falar assim, olha, você, pai, mãe, vovó, né, que recebeu aí um diagnóstico, acabou de receber um diagnóstico, acho que a coisa mais importante acima de qualquer coisa, primeiro, ame seu filho da forma que ele é. Ame seu filho da forma que ele veio. Ame seu filho com ou sem diagnóstico. Ele com diagnóstico, talvez ele precise mais da sua ajuda, mas coloque o amor na frente de tudo. Procure profissionais capacitados, profissionais especializados. É super importante, né, procurar uma pessoa que realmente vai poder orientar a família do que ela precisa fazer. E uma coisa super importante, procura profissionais que sejam acolhedores, porque você, pai e mãe, vai estar passando por um processo como o seu filho está passando, e você também precisa de ajuda, você também precisa de orientação, de saber qual o próximo passo, qual é a próxima atitude que eu tenho que tomar em relação a isso. E acredite e confie no potencial do seu filho. Maravilhoso. Eu ia te perguntar qual era o primeiro passo, você já respondeu. Então agora, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, no início da sua carreira, que vai servir de conselho para os novos nutricionistas, qual seria? Olha, difícil, porque assim, eu sou muito apaixonada pela minha profissão, né? Eu gosto muito do que eu faço. Mas como a minha profissão caminhou por esse segmento, e eu acho que a gente ainda está muito carente de pessoas especialistas nessa área de psiquiatria nutricional, nessa área de neurodesenvolvimento, você que gosta dessa área, procure se especializar, procure estudar, procure se aprofundar, porque a gente ainda tem aí um mercado amplo aí para estudar dentro dessa área que, para quem gosta, eu acho que tem que se dedicar. Ou se não é essa área que você gosta, dedique-se à área que você gosta, né? Quem é nutricionista ou está estudando para fazer nutrição, procure dentro da nutrição que você gosta. E área, existem várias, Hugo. Tem uma gama de áreas que você pode trabalhar dentro da nutrição, mas o que você fizer, faça com amor, faça com coração. Faça com que você, né, da forma que você seja feliz. Você está falando que tem muitas áreas, tem a nossa, que é nossa amiga também, a Márcia, que ela já é especializada em nutrição para pacientes renais. Renais, que é uma área que, por exemplo, eu já não gosto. Pacientes renais são pacientes que têm, assim, uma demanda muito específica, né? A doença renal, existem várias patologias dentro da doença renal, é uma dieta muito específica. A Márcia, por exemplo, que é até minha sócia no consultório, ela se especializou nessa área. Beijo para Márcia Vomer, nutricionista especializada em nutrição renal.
Beijo pra você, Márcia. Minha sócia de consultório. Agora, então, falando de consultório, Juju, você tá muito de sintonia comigo mesmo, hein? Tá vendo? O que eu ia falar agora E a gente nem combinou nada. Não hein? combinamos nada. Deixa os seus contatos aí, onde que o pessoal pode te encontrar. Ou vou pedir pro Leandro, coloca o Lower Third aí, que tem o Instagram da Juju aí, Lower Third. A caixinha com o nome dela. Então, quem quiser lá tirar dúvida, Hugo, Pode falar pra lá, pode falar pra lá. Quem quiser tirar dúvida, quem quiser saber mais alguma informação, ou tiver alguma dúvida com relação ao papo que a gente teve aqui, quiser me mandar lá, pode mandar pelo próprio Instagram. Meu Instagram é o @nutriju.educa. Lá eu também coloco várias dicas e orientações com relação à questão do autismo, que é minha área de atuação, de seletividade alimentar. Se quiser, tem o telefone de contato, que é o 24992691046. Também pode entrar em contato, né, para maiores informações. E o consultório, ele fica na 16 de março. Eu acabei de mudar agora recentemente. Eu estava na Irmãos d'Ângelo, acabei de mudar essa semana para 16 de março. Mudou de lugar? Não mudou sabia, de lugar. gente. Estamos na 16 de março agora. Gente, o consultório da Juju lá, que também é um espaço multidisciplinar, porque não tem só nutrição lá, que é o espaço Revigore, agora está na 16 de março. 16 de março, Edifício Região. E você pode também seguir nas redes sociais no @Revigore com 2 com 2 Gs. Revigore com 2 Gs. Ponto Petrópolis. Ponto Petrópolis. Revigore ponto Petrópolis. Exato. Tá vendo? Juju, mais uma vez quero te agradecer muito por esse papo maravilhoso que a gente teve. Deixa eu me despedir do pessoal do YouTube aqui, que também tivemos aqui. A Lívia Firmino dando parabéns, Ju. O engenheiro Jefferson Dias também deu uma excelente dica aqui, ó. Para ajudar a compreender o autismo no mercado de trabalho, eu indico a série coreana Uma Advogada Extraordinária. É incrível. Tem na Netflix. Netflix me patrocina. Netflix me patrocina. Então, Uma Advogada Extraordinária. A Helenir Gomes, parabéns, Juliana, pelo lindo trabalho tão essencial para os autistas. E a Mayara diz aqui, outra profissional incrível. As duas são maravilhosas. Provavelmente está falando da Marcinha, que a gente estava falando dela aqui agora. Deve ser da Marcinha. Beijo pra Marcinha. Juju, queria te agradecer. Obrigado. Não, eu que agradeço. Bater papo com você sempre é bom, né? É sempre bom, né? E agora a gente bater um papo e deixar aí para as pessoas, né? Exatamente, gente. Isso como aqui... dicas e orientações. Assim que acabar aqui, já vai estar no YouTube na íntegra, para quem chegou atrasado, né? Assim que acaba aqui, que encerra a transmissão, já fica disponível no YouTube. E amanhã, para quem curte mais ouvir no seu fone, vai estar lá nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, Apple Podcasts e podcasts. E durante a semana, gente, vão ter os cortes lá no @PapoFrinze. Você pode seguir, os cortes também vão estar no YouTube, nesse mesmo canal, lá nos Shorts. Então, gente, não vai faltar oportunidade para você ver esses ensinamentos maravilhosos de Juliana Schaefer no Papo Frinze. E também, Hugo, se o pessoal aí nos comentários quiser sugerir alguma outra temática, eu posso um dia voltar aqui de novo para a gente conversar. Perfeitamente. É só vocês deixarem, gente. A gente fica lá atentos a todos os comentários e a Juliana está sempre convidada para voltar com várias outras temáticas para a gente conversar. Perfeito. Juju, muito obrigado. Gente, eu tenho uma notícia. É porque vocês sabem que eu sou DJ, né? Eu escolhi fazer o Papo Frinze toda terça-feira, porque terça-feira não tem evento, mas semana que vem eu vou estar tocando. E como minha proposta é vir ao vivo para vocês, na semana que vem não tem Papo Frinze, mas no dia 29 eu estou de volta. Hugo, posso dar um último recadinho? Você pode. Na verdade, não é recadinho, é um convite, Hugo. Nós falamos de falar da caminhada, Juju. Fala da caminhada. Fala da caminhada. Esse convite vai ficar para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Como é o mês azul, né, o mês de conscientização do autismo, o GAAP, ele convida toda a cidade de Petrópolis a participar da Caminhada Azul, que a gente faz em apoio com a Prefeitura de Petrópolis. A caminhada vai ser no último domingo agora do mês de abril, dia 27 de abril. A concentração vai ser na Praça Dom Pedro, às 8 horas da manhã, a concentração. E aí, dali, a gente da concentração vai fazer uma caminhada que vai passar pela 16 de março, vai subir João Pessoa, passar pela Roberto Silveira e vai até o Palácio de Cristal. Então, todos convidados a vestir uma blusa azul, um boné azul, um tênis azul, uma roupa azul e caminhar para a gente deixar a cidade de Petrópolis azul no dia 27. Maravilhoso. Domingo, 27 de abril, às 8 da manhã, concentração na Praça Dom Pedro, caminhada do GAAP em homenagem, em conscientização aí ao Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. Exato. Juju, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Espero todos vocês aqui no dia 29
22, 29. É terça-feira, dia 29, que semana que vem eu vou estar trabalhando, tocando. E então a gente se vê no dia 29, às 8 da noite, ao vivo, diretamente dos estúdios CIK. Ellen e Leandro, obrigado mais uma vez por essa transmissão maravilhosa. Juju, obrigado por esse papo maravilhoso. A gente fica por aqui e a gente se vê no dia 29. Gente, tchau, obrigado!